Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos aqui no nosso canal para receber toda semana um convidado especial aqui, ó, na nossa cafeteria, Jacaré Café. Sempre um cara bacana, legal, para a gente bater papo, levar informação, entretenimento para você, para a gente saber da vida de quem faz sucesso e como começa esse trabalho, como chega até o topo do sucesso, que, aliás, é o meu convidado de hoje. É um cara gigante que vem aqui para o nosso programa junto com a Suprema Bet no nosso canal Prieto TV. É com imenso prazer que eu apresento para vocês o meu amigo Zé Elias. Tudo bom, Zé? E aí, Zé? Tudo bom? Prazer é todo meu, honra, Feliz, né? Cara, toda você minha. tá aqui. Eu que agradeço pelo convite. Que bacana. Olha, o Zé me perguntou assim, quanto tempo de entrevista? Eu falei, para conversar com você, no mínimo 4 horas, o primeiro episódio. É bom sinal isso daí, né? Primeiro Bom sinal. episódio. Bom sinal. Cara, porra, muito bacana, muito legal. Estou muito feliz mesmo de receber você aqui. E eu estava pensando o seguinte, você sabe que a gente trabalhando com esportes, trabalhando com futebol, eu acho que a maioria, né, dos narradores, de comentaristas, árbitro de futebol, pensa em ser jogador de futebol. Sim. Começa com esse sonho. Você nasceu em que dia? 25 de setembro de 76. 25 de setembro. Então, mamãe grávida, nasceu José Elias. A partir de que momento olharam para você e falaram, esse cara vai jogar bola? Ou você mesmo falou, pô, eu quero ser jogador de futebol. Eu quero o primeiro momento. Bom, Preto, é uma honra estar aqui, um prazer enorme. O primeiro momento foi aos 4 anos, 4 anos de idade. Aos 5, meu pai, junto com os funcionários da Olivetti, que na época ele trabalhava lá, ele jogava de final de semana, né? Nos finais de semana eles tinham um campeonato interno da Olivetti, e os filhos dos funcionários brincavam lá enquanto eles jogavam. E aí tiveram a ideia, falaram assim, vamos montar um timezinho aqui com os meninos, nossos filhos, para disputar o campeonato de Guarulhos. Você nasceu em Guarulhos? Eu nasci aqui na maternidade de São Paulo, que agora já não existe mais. Mas foi criado lá? Mas fui criado em Guarulhos. Que bairro que você morava? Vila Progresso, Rua Iracema Birajara Celeste, número 62. Perto da Rua Jaiminho? Perto da Rua Jaiminho, ali Doutor Timóteo Penteado. Doutor Timóteo Penteado, acho que era a quarta à direita. Eu fui sorveteiro lá. Ah, é? Fui engraxado, sorveteiro e feirante na Salgado Filho. Então conhece bem Guarulhos. Conheço bem. Que agora bem. não dá mais, né? Não dá para conhecer Guarulhos, tanto que ela cresceu. Né? Gigantesca cidade. Então, mas a Olivetti também em Guarulhos. Sim, a Olivetti hoje é o Shopping Internacional de Guarulhos. Muita gente não sabe o que é Olivetti. Quer dizer, Olivetti foi uma grande indústria de fazer máquina de escrever e calculadora. Datilografar. O meu primeiro diploma foi de datilógrafo, que você já não pegou esse período. Já peguei, na época tinha. Você fez curso de datilografia? Eu não cheguei a fazer porque já na idade de 12 anos eu comecei a treinar profissionalmente, né? Todos os dias praticamente. Tá, mas vamos voltar lá para a escolinha lá. Então, e aí meu pai fez o primeiro time com 4 para 5 anos, nós disputamos o primeiro campeonato, o pessoal gostou porque era assim, uma mescla de filhos de funcionários com os meus amigos da rua. E aí uns ficaram, outros gostaram, outros os pais não deixaram e tal. No ano seguinte, o primo do goleiro do meu time, do Leandro, chama-se Vitor Guedes, que você conhece. Vitor Guedes? Vitor Guedes. Tá brincando? O Vitor Guedes era o filho do Viriato. O Viriato, eles eram primos. E o Vitor veio jogar no Olivetti, participar do campeonato. O Viriato, que é o pai do Vitor, falou assim, leva seu filho lá no Corinthians, o Vitor joga no Corinthians, numa Madeira, ele vai ficar lá. Aí estamos falando do... 82. Anos 80, início dos anos 82. Eu tinha 6 anos. 6 não, antes de 6 anos, né? Porque o meu primeiro jogo no Corinthians foi dia 22 de agosto de 82. 82. Paineiras e Corinthians no Paineiras Morumbi. Nós ganhamos de 4-0. Eu lembro porque era o mesmo dia do aniversário de uma cachorra Doberman que eu tinha, chamada Leide. Leide. Todas as vezes a gente comemorava o aniversário dela, eu lembrava porque foi o mesmo dia do jogo. E aí eu fiquei e saí do Corinthians com praticamente 19 anos. Que posição que você começou? Eu jogava como fixo, né? Na época era fixo. Futebol salão? Futsal, tinha fixo, ala direita, ala esquerda e pivô. Depois as nomenclaturas foram mudando, back parado, uma série de... Mas eu comecei como fixo
E depois eu eu jogava em todas as posições. À medida que o tempo foi crescendo, você tem que evoluir, existe uma questão de adaptação às posições e no futsal você rodava bastante na época. Então eu jogava em todas as posições, mas eu começava como fixo ou back parado. Tá, naquela época, a gente está falando de futsal aqui, para ficar mais claro, mas era futebol de salão. Qual era a diferença? Principalmente a bola, o peso da bola, a bola pesada, né? E que você jogava muito de bico naquela bola, né? Você tinha até o mirim, você tinha uma bola menorzinha, que era mais leve. A partir do mirim, que aí você sai do mirim e vai para o infantil, né? Mamadeira, chupetinha, pré-mirim, mirim, infantil e infanto. E depois tem o juvenil e depois o principal. Do infantil em diante, a bola já era maior e mais pesada. Tá, mas como é que você foi parar no terrão? No terrão, aos 12 anos, quer dizer, antes disso, eu joguei a partida que inaugurou a escolinha do Corinthians de futebol. No Parque São Jorge, não tinha nem a arquibancada que tem hoje, né? Quando você vai no Parque São Jorge. Que é no mesmo complexo do clube? Na Fazendinha. Tá. Então, quando você vai no campo, você sai do clube, você entra no campo, tem aquela arquibancada que dá para as costas da arquibancada, dá para marginal. Aquilo ali não existia quando eu fiz o jogo da escolinha. Aquilo ali eram madeiras, arquibancada de madeira, que já estavam todas destruídas praticamente com o tempo. E eu fiz o jogo de inauguração da escolinha do Corinthians. E aos 12 anos eu comecei a jogar campo e salão. Eu jogava salão com o Nelsinho e o pai dele era o seu Nelson. O seu Nelson era treinador das escolinhas. Qual Nelsinho que você está falando? Não é o Nelsinho José, é o Nelsinho do futsal. Era um amigo nosso que estava lá. Tá. E o seu Nelson, que era o pai dele, falou assim, leva lá. Na época eles me chamavam de Elias no futebol, né? Na minha rua era Zezinho e no futebol era Elias. E aí eu falei, leva o Elias para treinar, pra gente ver e tal. E foi aí que eu comecei a jogar, com 12 anos no terrão. E o terrão era assim, né? Você entra, o primeiro era areião, que era só areia, que era o campo preferido dos associados. Depois tinha o terrão e depois um pedaço de terra, que é onde nós fazíamos treinamentos técnicos. Então, dos 12 até os 14, eu treinei ali no areião. No areião. E aí foi levando. Me fale alguns nomes que você se lembra que do areião você viu surgindo no terrão. Se tornaram assim grandes profissionais. Marcelinho Paulista. Que você jogava juntos? Porque eu joguei juntos, né? Eu joguei junto com ele, porque eu sempre treinei com categorias acima da minha. Então, quando eu tinha 12, eu treinava com 13, quando eu tinha 13 com 14 com 15, e quando eu tinha 15, eu comecei a treinar com 16, 17, que era o juvenil. E aí eu treinava com o Marques, Marcelinho Paulista. Foi para a seleção Foi para a seleção comigo. Tinha também o Gino, que depois chegou a jogar no Paysandu e tal. Hermes, que fez uma carreira belíssima na Polônia, inclusive mora lá. Embu, aí os jogadores mais velhos, que depois jogou no time profissional e tal. E teve o Fabinho Fontes, que também jogou. Aí o Jorginho, que jogou pouco, depois fez um sucesso na China e hoje é treinador na China e tal. Então, assim, alguns nomes que passaram. Eu cheguei a fazer treinamentos no Júnior com o Marcão, porque o Marcão do Palmeiras, o Marcão foi para o Corinthians fazer treinamento para jogar a Copa São Paulo de Júnior. No Corinthians? No Corinthians. Vestiu a camisa do Corinthians? Eu não lembro se ele chegou a jogar, porque na fase de preparação para as categorias para a Copa São Paulo de Júnior, você faz um período de treinamentos durante um mês, o Marcão ficou lá, só que aí o pessoal brinca que ele dava trabalho, né? Porque tinham 10 pães, ele comia os 10 pães. 2 litros de leite, ele tomava 5, então dava dando trabalho e tal. Grandão. Mas depois, forte, tinha cabelo chitãozinho, né? Tal. Gente boa, do jeito que é, assim, né? E aí deu um problema com o empresário lá, parece, e ele não ficou. Aí depois ele foi pro Palmeiras. E aí nome assim, né, que você vai me falando, eu lembrei do Marcão agora. Que começou lá, você conheceu ele lá? Eu conheci ele lá, mas depois eu fui reencontrá-lo depois de um bom tempo, na época do Palmeiras. Mas acho que ele nem lembra, porque eu era infantil, né? Eu era primeiro ano de juvenil, então eu treinava no Júnior, mas eu era... Você é quanto tempo mais novo que o Marcão? Não muito. O Marcos tem o que agora? 55, talvez? Eu devo ser... 4. Não, 7,3, 7,6, ele deve ser 7,2, 7,1 anos. De 4 para 5 anos, acho. O técnico do time principal, quem era na época? Quando você estava ali com 15 anos, 14, 15, era o Batista, não? Não. O Nelsinho foi no Campeonato Paulista, em 93, era o treinador do Campeonato Paulista, isso.
e depois entrou o seu Mário Sérgio. Tá. Né? Eles perdem o Campeonato Paulista pro Palmeiras e aí aí o seu Mário entra no Brasileiro. Tá. Tem uma foto pra gente colocar aqui do Corinthians, de uma época aí do Zé Elias. Nós vamos colocar na tela aqui. Olha aí, ó. Eu tô abraçado com o Márcio Bittencourt. O Márcio Bittencourt? É. Aí você tava com quantos anos? Aí eu tinha 16. Já era profissional. Comecinho, 16 anos. Olha que bacana. Que bacana. Esses são todos com 16 anos. Isso aí é lá na Fazendinha? Na Fazendinha. Você vê a diferença que tem hoje, né? A chuteira era minha. Preta? Preta. Tatuagem? Tinha tatuagem ali, não? Não tinha tatuagem, nem pensava em cortar o cabelo. Quem cortava o cabelo? Faz. Barbeiro. Era o barbeiro, qualquer um, e tá bom, não estava preocupado com isso. Né? Mas hoje em dia, esse jogo foi em Limeira, foi um jogo que nós jogamos contra o Guarani de Campinas, em Limeira, nós ganhamos de 1-0. Foi um jogo super difícil, porque eu fiz o jogo, muita marcação, e eu batia muito de frente com o Fernando, que era um volante negro, forte, veio do Mojimirim, foi pro Guarani, e depois ele jogou no Palmeiras. Eu lembro dele. Lembra? A gente batia sempre de frente, assim, por causa da posição. Esse lance aí, Preto, quem assistiu o jogo no Pacaembu, semifinal do Campeonato Paulista, vai lembrar. Esse lance foi o lance que eu sofri a falta do gol do Bernardo, que nós ganhamos de 1-0 da Portuguesa, e aí nós fomos para a final pro Palmeiras em 95. 95. Esse lance tem na internet, eu brinco até hoje, que eu falei, eu vou esperar o capitão me dar porrada, porque capitão, o Hollywood. 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 Tava acabando o jogo e o empate era da Portuguesa, e eles estavam bem fechadinhos, aí eu driblei assim o Rock, acho que era o Rock, eu fiz uma finta, né, fiz que ir para lá e saí para cá. E o capitão veio. Aí eu fiquei segurando a bola assim, ele tentou dar aí ele veio, me deu uma porrada, saiu a falta, o Marcelinho bateu, o Bernardo fez o gol, ganhamos de 1-0. Foi um dos jogos mais emocionantes que eu vivi na minha vida, Preto, porque assim, até os 23 minutos, nós não tínhamos jogado nada. O time da Portuguesa, que era um bom time, tinha Edinho Baiano, Gilmar, Norberto no meio campo, Zé Maria, Hollywood, Zé Maria na lateral direita, Zé Roberto na lateral esquerda. Aí tinha, acho que, se eu não me engano, o Zinho, o Bentinho na frente, ou era Bentinho ou Paulinho. Ou era Paulinho, eu não lembro direito. Era um bom time da Portuguesa e eles jogavam pelo empate. E até os 23 minutos do segundo tempo, esse aí lá em Ribeirão Preto, quando nós ganhamos do Palmeiras. Né? Deixa eu ver esse time, deixa eu colocar esse o óculos aí, aqui. Se você quiser, eu falo para você. Eu quero, fala aí. Desse lado aqui, preparador físico de cima, né, da direita para a esquerda. Tá. Wagner Bertelli, que hoje é o preparador físico do Fernando Diniz. Tá bom. O senhor Aguinaldo, preparador de goleiro. Ronaldo, André Santos, Henrique, Célio Silva, Bernardo. Célio Silva batia a falta muito forte. Na época ele tinha o chute mais forte do Brasil. Ele era o cobrador de falta. Aí tinha Toninho Oliveira, Carlinhos Madruga, que é o massagista, infelizmente já não está mais aqui. Que Silvinho, Marcelinho, eu, Marques, Viola, Souza e o Ciro, que era o outro massagista. Daí você tem 6 jogadores da base. Da base do Corinthians. Da base do Corinthians. Que força, né? Era muito forte, era realmente... A base era... Olha o Mancuso. É o Mancuso, não é? Isso é na final. O Oséias... Não, era o Miller atrás. Era o Miller? Era o Miller. Quem é o árbitro aí? É o Márcio? Esse aí é o Bandeira. Não, eu não lembro, ele era um Bandeira da... Porque nessa época, a Federação Paulista contratou 2 árbitros estrangeiros para fazer a final. Foi do Castrilli, não? Não sei, eu sei que o árbitro... Castrilli. Isso, teve um alemão também, o Marcos Merck. E teve um dinamarquês bem altão. E nesse jogo era um francês. Ele apitou a final, nesse jogo era um francês. Essa aí é a final. Essa foi a final, lá em Ribeirão Preto, que nós ganhamos do Palmeiras, quebrando um pouco a hegemonia do Palmeiras nos títulos brasileiros e regionais, e em cima também do Corinthians. Quem fez os gols lá? Primeiro gol foi do Marcelinho, foi 1-1, nós empatamos no tempo normal, e aí o Elivelto fez o gol na prorrogação 2-1. O Miller foi para baixo do gol. O Miller foi para baixo do gol, o Veloso até hoje fala, né? Não sei porque você foi para lá e tal. Mas isso foi muito curioso, né? A batida de falta, e aí o Miller vai e entra no gol do lado do goleiro. Sim. Era o Veloso. Era o Veloso. Mas assim, com todo o respeito ao Veloso, para mim era um grande goleiro, mas ele não ia chegar naquela bola. Não ia. Eu nunca vi um jogador, e olha que eu, graças a Deus, eu tive o privilégio de jogar com muitos jogadores assim sensacionais,
Mas para bater na bola, igual o Marcelinho, Nunca vi. eu nunca vi. Nunca vi. E olha, vi Nelinho, Éder, que mais? O Neto. E eu tenho uma história bonita, engraçada com o Éder. É engraçada e bonita ao mesmo tempo. O Éder? É, o Éder Aleixo. O que aconteceu? O Éder Aleixo, eu só quis, assim, dos 4 anos, vamos dizer assim, até os 6, eu queria ser o Éder Aleixo. Porque eu passava minhas férias em Poços de Caldas, com os meus avós. E o meu avô era atleticano fanático. E o Éder lá de Minas. E o Éder era de Minas. E era o ídolo do meu avô. Perna esquerda, né? Eu chutava com a perna esquerda também, sempre chutei forte e tal. E eu tinha eu fico emocionado, porque eu sempre tive um contato muito forte com o meu avô, né? E ele falava assim, ele me chamava de filho, nem de neta, filho. E o seu nome dele? Chama José Marques. José Marques. Aí ele falava assim, filho, chuta. Aí eu chutava, chuta forte, igual o Éder. Que o Éder Aleixo veio depois do Aleixo, antes era Éder, né? O Éder, você é igual o Éder, chuta, vai, o Éder, gol, e narrava, sabe? Então eu tenho fitas de cassetes, deve estar com a minha mãe e com meu pai. O que você quer ser quando crescer? Eu falei, eu quero ser igual o Éder Aleixo ou bombeiro. Bombeiro por quê? Porque tinha aquela coisa do Papai Noel, sei lá, alguma coisa. Eu quero ser igual o Éder ou bombeiro, igual o Éder. E eu trabalhei muito tempo com o Mário Marra na CBN. Eu trabalhava na Rádio Globo, CBN, nós usávamos a mesma redação. E o Mário Marra escrevendo um livro, acho que sobre o Atlético Mineiro, eu contei a história para ele do meu avô. E da ligação que eu tinha com meu avô e com o Éder. E por que eu me tornei jogador de futebol? Meu sonho era ser o Éder. E ele falou, posso escrever isso? E ele escreveu no livro, né? E teve um dia que a gente estava na ESPN, ele estava fazendo uma live, né? Ele estava no CT do Atlético Mineiro. E ele falou, Zé, fica aí que até o final do programa vou te fazer uma surpresa para você. Mas sabe quando você nem imagina, né? Nem imagina. Aí ele falou, Zé, peraí que tem um rapaz aqui que quer falar com você. Aí ele falou assim, tá aqui, ó. Aí o Éder começou a falar. Ao vivo. Eu chorei, eu fico emocionado. Que assim. legal. Comecei a chorar porque essa ligação que eu tenho com meu avô é muito forte, né? E eu falei, Éder, por incrível que pareça, eu quis ser jogador porque eu queria ser você. O meu sonho era ser você. E aí ele começou a chorar também. Foi bem emocionante, assim. E desse dia em diante, assim, a gente se fala no Instagram e tal. E teve um dia que ele falou assim pra mim, falou, garotinho, tudo bom? Eu falei, tudo bem. Eu falei, pô, eu vi que você gosta de cachorro, né? Eu falei, eu gosto, sempre tive, eu sou apaixonado por cachorro, por bicho de uma forma geral, mas por cachorro mais. Eu vou te dar um presente. Eu falei, tá bom. Ele falou assim, eu sou sócio, eu não lembro o que ele falou, eu tenho um amigo que tem um canil e tal. Eu vou te mandar um cachorrinho aí. Eu falei, tá bom. Eu já tinha 3, já tinha 4, desculpa, já tinha 4 grandes assim. Falei, como é que eu vou... canil eu falei, como é que eu vou falar isso pra minha esposa? Porque assim, a minha esposa vai falar, se entrar mais um cachorro, você sai. Porque é tudo cachorro grande, né, de guarda. Aí o Éder falou, vou te mandar. E como é que eu ia falar pro Éder? Não manda. Sendo o ídolo, o cara que eu sempre quis ser, né? Aí o Atlético Mineiro passou por um período ruim e tal, aí depois ele me escreveu, falou assim, semana que vem o teu bichinho tá aí. Eu falei, tá bom. Meu bichinho era um Rottweiler. Rottweiler? Meu bichinho era um Rottweiler. Um filhotinho. Filhotinho. Aí eu falei, tá bom, tal. Eu falei, eu não vou falar pra minha esposa, porque ela não vai deixar e vai ser uma confusão e tal. Aí chegou na segunda-feira, ele me manda a mensagem, Zé, tá aí a documentação e tal, vai chegar às 5 horas da tarde lá no aeroporto. Mas ele já falou que era um Rottweiler? Já tinha falado. Só que eu tenho um Kovacs, que é um cão húngaro, que é gigante, que é grande. Porte grande, mas grande mesmo, estilo São Bernardo, ele não tem o porte físico, né, estrutura física, mas ele é de guarda. Eu já tinha um Cane-Corso e tinha um Alabai, um pastor da Ásia Central, que é um... Tem imagem aí dos dogs do Zé? Se tiver, coloca pra gente na tela. Olha aí. Aí. Esses daí são os 3, ó. A Rottweiler que eu ganhei, do Éder. A Hot qual é? É a preta. Pretinho. O Alabai branco, que era a Sasha, que é a Sasha. O que o Éder te deu é uma menina. É a menina. E a Cane-Corso, que é a cinza, que é a Madonna. São as 3. Como que é o nome da a branca chama Sasha. Isso aí que eu mando pro Éder, no dia que chegou. A Rottweiler chama Tequila. Tequila. Em casa os nomes são todos... Você assim, que bota os nomes? Não, é minha esposa ou os meus filhos, A minha esposa colocou o nome da Madonna, a Tequila acho que foi minha filha.
E a Sasha Madonna, a cantora, inspiração porque ela é muito bonita, né? Como beleza de cachorra, de disposição, né? A Madonna tem as características do porte da cabeça, peitoral, né? A postura e tal. Então, minha esposa falou, parece a Madonna, né? Tão bonita, assim, e tal. E ficou. E a Tequila, né? Que é a Rottweiler. Aí eu cheguei para minha esposa, o cachorro, a Tequila ia chegar às 5 horas da tarde, chegou 3 horas, eu falei assim, tô saindo. Você vai para onde? Vai sair por quê? Que hora é essa? Tô indo no aeroporto. Você vai fazer o que no aeroporto? Eu vou buscar um cachorro. Mas você tá maluco? Eu falei, não, tem que buscar um cachorro. Que cachorro? Você tá louco? Tá inventando? Tá tirando sarro da minha cara? Aí eu falei, não, baixinha, eu vou te explicar. Aí eu expliquei. Aí ela falou, não, então tá bom, pode buscar. Na boa. Na boa. Aí fui, busquei. Aí a Tequila tá lá hoje em casa. É a cachorra mais, assim, a mais apegada a nós, né? Porque os outros têm o instinto de guarda, então eles são meio independentes. A Rottweiler também tem isso, mas ela tem um lado mais emocional, assim, um pouco mais forte, vamos dizer assim. Então, eu tô em casa, ela entra ou ela fica no meu pé, ou fica no pé da minha esposa. Então, pode ser em qualquer lugar que nós estivermos na casa, ela tá junto e no pé e protegendo. Então, se alguém chega, tem que falar, senão ela protege. Você sabe, nós temos um amigo em comum, aliás, um cara queridíssimo, que trabalhou comigo durante muitos anos, mas parceiraço, o Oswaldo Pascoal. Oswaldo Pascoal, que está com você. Sim, aliás, aproveito até para agradecer aqui o João Simões, quem mais? O Maluf, o Pose, toda a turma que autorizou a presença do ídolo Zé Elias com a gente aqui no Café com Prieto. E o Pascoal sempre contou uma história muito legal. Ele falava do Éder, na época que ele jogava. Sabe como que o Éder se apresentava assim para os zagueiros? Você sabe como é que ele amedrontava? Já chutava a primeira bola? Não. Pelo nome. Não sabe, não? Não sei. Pascoal nunca te contou essa? Não, Pascoal tem tantas histórias. Ele chegava assim e falava assim, prazer, Éder. Ao contrário, Rede. Sabia dessa ou não? Não sabia. Rede, o nome dele ao contrário. Rede. Éder. Rede. Mas é uma das pessoas mais, assim, figuraça. Sensacionais que eu encontrei, assim, porque hoje essa geração não sabe quem ele é, talvez não entenda a dimensão e a grandeza dele como jogador, né? Mas como pessoa, é de uma doçura, assim, de um coração tão grande, assim, que eu confesso que para mim, às vezes você tem algumas decepções, né? Quando você conhece a pessoa. Para mim não, pelo contrário. Para mim foi assim, acertei naquilo que o ídolo certo. Acertei, tive, cada dia que passa, fala Zé, fala garoto, como é que você tá, tal, aquilo lá, sabe? Você fala assim, que legal, que coisa boa. Já que você está falando de um cara que você é super fã, que você gosta, eu vou trazer a foto de mais um amigo, a gente falou aqui do Éder, do Rede, eu quero trazer mais uma foto e eu gostaria que você falasse a respeito dessa figura que a gente vai colocar aqui no nosso Café Prieto. Olha aí, ó. Mário Sérgio Pontes de Paiva. O que representa para você o Mário? Eu estar aqui, né? O seu Mário deu a possibilidade, acreditou em mim e me deu a força e a possibilidade e a confiança de eu conseguir jogar e me sentir realizado, né? Meu encontro com o seu Mário, eu sou espírita, né? Meu encontro com o seu Mário acho que foi realmente coisa de Deus, assim, preparado para uma pessoa que não é do meu sangue, eu ter o mesmo sentimento, ou um sentimento maior até do que eu tenho com as pessoas do meu sangue, né? Porque foi um entrosamento muito rápido, foi um entendimento muito rápido e uma coisa de olhares, assim, né? Ele olhava, eu já sabia, ele falava, Zé, eu já entendia, e lembro da última conversa que eu tive com ele, que eu sempre falava, seu Mário, vamos comer uma pizza, né? Ele falou assim, Zé, deixa acabar aqui eu tô viajando pra lá, viajando pra cá, tal, às vezes falava com a Mara, né? Mara, fala pro seu Mário, pra gente... Esposa dele. Minha esposa, né? E o seu Mário, a última vez eu tava tinha acho que é o açougue Paraguaçu, na rua Paraguaçu, ali nos Jardins. E eu fiquei 2 horas na frente do açougue conversando com o seu Mário. 2 horas. Você se emociona em falar dele, né, Zé? Bastante. O seu Mário, né? Bastante. Porque eu sempre aprendi com os meus pais a respeitar os mais velhos, né? Então, sempre senhor, senhora, posso, não posso, sempre pedindo permissão, porque
Eu sempre acreditei e continuo acreditando que eu não sou mais do que ninguém. E eu continuo achando que somos todos iguais e o tratamento que eu gostaria de receber é aquele que eu dou para as pessoas que estão ao meu lado ou que chegam próximo a mim, né? Então eu sempre chamei o seu Mário de seu Mário, né? Porque era um respeito que eu tinha primeiro pela hierarquia do trabalho. Ele era o técnico do Corinthians, mas depois pela relação que nós criamos, era seu Mário como benção a pai, benção a mãe, o senhor está aqui, o senhor está ali, né? E o Mário pegou você lá e falou, vem cá, garotão. Foi muito rápido, porque eu tinha feito 2 jogos apenas pelo Júnior. Quem me indicou para o seu Mário foi o seu Márcio Araújo, que hoje é o chefe do departamento das categorias de base do São Paulo. Sim. O seu Márcio Araújo era o treinador do Júnior e nós jogamos contra o São Bernardo, Santo André nas categorias no domingo. Na segunda ele falou, amanhã na terça vocês tragam a identidade, que esses 5 jogadores que eu conversar durante o treinamento, esses meninos, vocês tragam a identidade que vocês vão treinar no profissional e serão inscritos no profissional para jogar o Campeonato Brasileiro. Eu tinha 16 anos, tinha feito 2 jogos. Falei, não sou eu, né? Não tinha subido nenhum jogador ainda com essa idade, o time principal do Corinthians. Né? E o seu Mário mandou todo mundo voltar, os que tinham idade de júnior voltaram para o júnior. Que era o Hermes, o Gino, o Fabinho Fontes, os caras que já estavam no profissional. O Fabinho Fontes, você fala, é o atacante que foi pro Grêmio depois? Eu acho que sim. Pro Grêmio, depois, aí eles voltaram, eu falei, ixi, agora que eu vou ficar no banco. E o seu Márcio Araújo me colocou para jogar e na terça-feira ele conversou com um monte de gente e tal, ele veio falar comigo, falou, se prepara, amanhã você traz identidade, você vai ser inscrito e tal. Aquela festa, né? Fui pra casa não, acabou o treino, fui pro Orelhão, 9011, telefone da minha casa, após o sinal, diga seu nome e a cidade onde está falando. Aí liguei pra minha mãe, o que aconteceu? Achando que tinha um problema, ligando pra Guarulhos. Aí eu falei, né, pra ela, isso, aí foi uma festa, cheguei em casa, cidra, meus pais me abraçaram. Cidra? Tal. Cidra cerezé, espumante. Aí eu fui treinar na quarta-feira, meu nome era Elias, então tinha o Elias lateral esquerdo. Aí na hora do começo do treino, o Toninho Oliveira Camarão, né, que é o Elias era bravo esse lateral. Falava assim, cadê o volante do Júnior? Falei, tô aqui. Ele falou, por que você não levantou para treinar, para aquecer? Falei, porque eu chamo Elias. Ele chama Elias, eu não sabia quem era. Falei, qual é seu nome? Falei, José Elias Moedim Júnior. Falei, então vai ser Zé Elias, pode ser? Falei, tá bom. Aí desse dia em diante passou a ser Zé Elias. Você foi batizado ali Zé Elias? Zé Elias. Aí Zé da Fiel. Aí comecei o treino, aí era para marcar o Valber, que tinha vindo o trio, né? Valber, Leto e Rivaldo do Mogi. Nossa, aí o seu Mário falou assim, marca o Valber, roubando a bola, então você pode jogar. Aí deu 20 minutos, ele falou assim, Embu, dá a camisa pro garoto aqui, dá o colete pro garoto. O Embu era outro meio. O Embu era o time titular e eu tava no reserva. Ele falou, Embu, dá o colete pro Garroto, que ele tinha a língua presa, né? Garroto. Aí eu coloquei, ele falou assim, você vai fazer isso, isso, isso. Aí deu 10 minutos, eu roubei uma bola, entreguei pro Rivaldo, o Rivaldo fez o gol. Aí eu, de novo, roubei a bola, parti pra cima assim, sofri uma falta, o Valber fez o gol e ele falou assim, te cuida, Garroto, que com 16 anos pra mim já é homem. A partir de amanhã você começa a treinar no profissional com gente aqui. Falei, tá bom, mas achei que fosse sacanagem, porque eles não acreditou? Não, porque eles tinham me falado que o seu Mário era muito, assim, sacaneava todo mundo, brincava com todo mundo e tal. No dia seguinte eu me apresento no Júnior. Aí você não foi no profissional? Não, eu chegava mais cedo, né? Cheguei mais cedo, porque o treinamento do Júnior normalmente era mais cedo. Aí o alemão falou, não, tuas coisas estão no profissional. Ele já te avisou, você está no lugar errado. As coisas estão no profissional. Putz, tá bom. Aí eu fui, entrei no profissional, cabeça baixa, tímido, não abri a boca pra nada, tal, fiquei quieto lá. Aí começou o treino e ele já me deu a camisa de titular. Já jogou no combo? Já. Aí já me deu a camisa de titular, isso na quarta. Aí na quinta treinei titular e ele falou, você vai jogar no sábado, tá tudo bem? Eu falei, não, tudo bem, sem nenhum problema. Sem nenhum problema mesmo? Eu falei, não, sem nenhum problema. E você conhece o seu Mário, né? Você conheceu o seu Mário. Aí ele falou assim, não é que eu vou ter que olhar depois do final do jogo, pegar a tua cueca para ver se tem aquela marquinha suja lá. Eu falei, não, o senhor pode ficar tranquilo, pode contar comigo. Pode escalar. Pode contar. Ele falou, então tá bom. E aí foi assim que começou a minha vida no futebol profissional. Tinha uma baita leitura do futebol. Eu aprendi muito com o Mário Sérgio. O Mário Sérgio fala assim, eu aprendo muito com você. Eu falei, Mário, você tá de sacanagem, né? Você pode aprender até alguma coisa, o que é lente de câmera, o que é microfone, iluminação. De futebol, você tá de sacanagem. Não, ele, um baita professor. Para mim, eu acho que foi um dos maiores, ou se não, para mim, o melhor estrategista que eu tive durante os meus 16 anos como profissional.
Porque ele falava, olha, Prieto, você vai jogar contra o Zé Elias aqui e você vai ganhar porque você é mais alto, então nós vamos ter um duelo aqui, nós vamos ganhar o jogo aqui. Beleza? Tudo bem? Tudo bem. E ele falava isso com todas as peças. E esse negócio de rodízio que tem hoje, ele já fazia isso em 93, porque ele jogava de acordo com o adversário. Então, às vezes, o Elias jogava pelo lado direito ou o Elias jogava pelo lado esquerdo, porque dependendo do adversário, o Elias era utilizado para fazer uma marcação, que não precisava jogar tanto, né? Era mais colar no homem para anular o jogador. E ele montava. Todo mundo no quarto, ele pegava a pranchetazinha, montava, ó, se vocês topam fazer isso, se topar nós vamos ganhar. Aí topava. Ele chegou a colocar o Rivaldo em pleno Maracanã, numa semifinal de Campeonato Brasileiro, para marcar o Casagrande. Marcar o Casão, que era centroavante, o Rivaldo era atacante, e depois aí todo mundo, que isso, mano? Aí ele chamou na frente, todo mundo falou, Rivaldo, é o seguinte, você vai marcar o Casão. Quando você roubar essa bola, você vai jogar sozinho, porque o Casagrande não vai te acompanhar. Aí se vocês buscarem esse jogo na internet, vocês vão ver que quem faz a jogada, o Rivaldo rouba essa bola, faz a jogada, aí tem um chute e o Ergos faz o gol. O Casão não acompanha. Não acompanha, ele continua. Ele é muito estrategista, assim, de uma inteligência e de uma personalidade gigantesca. E aí no time do Corinthians, títulos conquistados também, né? Sim, Campeonato Paulista e Copa do Brasil. A primeira Copa do Brasil do Corinthians, contra o Grêmio do Felipão. Lá no antigo Olímpico, né? 1-0 lá. Lá foi 1-0, né? Nós ganhamos 2-1 aqui. Aí lá foi 1-0. 1-0. Lá, porradaria desde o começo do jogo. Antes do jogo já teve. O Toninho Oliveira tinha o costume de nos colocar no campo para fazer o aquecimento. Porque aí ele falou assim, eu coloco, vocês já percebem o campo, já vê a atmosfera, já recebem os xingamentos que vocês têm que receber, os cusparada, copo de cerveja e tal, vai embora. Aí, antes de aquecer, né, nós fomos entrar no túnel, o Felipão colocava segurança, não deixou entrar. Fechou o portão. Fechou o portão, não deixou entrar. Aí, aí nós voltamos, ó, não deixaram entrar. Aí veio Bernardo, Célio Silva, veio Vitor, só o pessoal da barra pesada, né? Aquela área pesada assim. Sei que só foi abrindo um clarão assim, ó. Aí o Bernardo, o Célio Silva, eles passaram atropelando tudo assim e nós viemos atrás. Então, pra cima, entramos no campo, aquecemos, aí ganhamos de 1-0 o gol do Marcelinho. Foi a primeira Copa do Brasil do Corinthians. E por coincidência ou não, existia um movimento na época do São Paulo com a Libertadores, né? Porque o São Paulo tinha ganho em 91, 92. Uma fase espetacular acho que 90, ou 92. Nos anos 90 ganhou de tudo. Eu não lembro se é 92, 93 ou 91, 92. Não lembro, peço perdão, mas eu sei que naquele momento todo mundo queria disputar a Libertadores por conta do São Paulo. E o meio mais fácil de chegar na Libertadores era através da Copa do Brasil. E essa nossa Copa do Brasil, que foi em 95, foi um marco também, porque todo mundo entendeu que ganhando a Copa do Brasil, o esforço era menor por conta da quantidade de jogos e a possibilidade era muito maior. Tanto que até hoje, acho que não sei se é a primeira ou a segunda maior audiência do SBT, em toda a história do SBT. Maior. Eu estava no SBT nessa época. Eu estava lá, transmitia a Copa do Brasil. Aliás, nesse jogo que você falou que foi duro, foi violento e tudo mais, em Porto Alegre, dificuldade para sair do vestiário, chegar até o campo, teve as expulsões do Paulo Nunes e o Silvinho. E os dois foram expulsos. Troca de tapas. Aí, pancada mesmo. Foi. O Bernardo tomou um tapa na cara do Adilson, zagueiro. O Adilson Batista. Adilson Batista. Na época, o Bernardo... Era o Rivarola? O time do Grêmio era... Os Carlos Goiano. Era Arce, Rivarola... Carlos Miguel... Adilson e Roger. Roger Machado, que hoje é o treinador. No meio campo era Dinho, que jogou no São Paulo, Luiz Carlos Goiano, Carlos Miguel, Arilson. Carlos Miguel, o armador. Paulo Nunes e Jardel. Jardel naquela fase de cabeçada no meio do campo, ele fazia gol. E o nosso time era Ronaldo, aí começou o André Santos, mas o André Santos passou mal, tomou uma bolada, aí trocou, aí entrou o Vitor, lateral, Henrique, Célio Silva, Silvinho, eu, Bernardo, Souza, Marcelinho, Viola e Marques. Timaço. Era time bom. Timaço. Faturando a Copa do Brasil. Ali foi... Foi o seu primeiro grande título. Foi. Né? Ali foi o que marcou, né? Ô Zé, estamos aqui no Café com Prieto, batendo papo com o Zé Elias, o nosso convidado nesse programa, que para mim é muito especial. Trazer um cara que eu adoro, sou fã, tenho uma baita admiração, contando a história dele desde o começo, para você que está com a gente aqui, junto com a Suprema Bet.
E o Zé que fez uma carreira internacional brilhante. Se eu começar a trazer aqui nomes de jogadores com quem o Zé jogou junto e contra, dá a maior seleção de futebol do mundo. Sim, pode ser. Do mundo. Então, vamos começar a contar um pouco dessa história. Aí você sai do Brasil, destino Alemanha. Alemanha. Bayer Leverkusen. Eu chego das Olimpíadas de 96, fico uma semana em casa. Olimpíada, vamos falar já da Olimpíada também. Essa foto Essa aí de onde é? Essa é do Leverkusen. Leverkusen? Eu saio daqui, aí eu vou para fazer a pré-temporada com o Corinthians. Na viagem até o local onde o Corinthians estava fazendo pré-temporada, o diretor fala que eu já tinha sido vendido para o Leverkusen. Aí eu jogo o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, nós perdemos de 1-0. Acho que, se não me engano, o jogo é dia 13 de agosto de 96. Isso é bom de data, hein? Algumas eu sou, outras agora estou ficando mais velho, já não tô... Do casamento eu não vou perguntar. Não, melhor não. Vambora. Não, mas eu sei do casamento, eu sei. Se eu não souber também, minha mulher médica é perigosíssima. Vai ser igual a tequila, outro casamento. Então, e aí eu vou pro Leverkusen, eu permaneço 1 ano no Leverkusen. Nesse ano, essa história é legal. Esse aí é o Balakov. Balakov, é um búlgaro. E ele era um dos destaques, porque tinha uma dupla no Stuttgart, que era o Balakov e o Elber. O brasileiro Elber. De Londrina. Sim, de Londrina, que depois fez história também no Bayern de Munique. E durante o meu período no Leverkusen, eu era o encarregado de marcar o melhor jogador do time adversário. Então, por exemplo, contra o Stuttgart eu jogava contra o Balakov. Contra o Dortmund eu jogava contra o Andreas Müller, que era o atacante. Seleção. Contra o Bayern de Munique, Nemeth Scholl. Contra o Karlsruhe, Thomas Hessler. Então, assim, eu só dura. Só os melhores, só os melhores, assim. E durante a semana, o Roland Koch, que era o treinador do preparador físico, ele colocava uma foto de cada jogador que eu iria enfrentar. Então, por exemplo, vocês viram a foto ali do Balakov, aí ele colocava, eu abri o armário e tava lá, Das ist Balakov, este é o Balakov. Aí eu falava, tá bom. Aí no dia seguinte tinha uma outra foto, ele tá com a camisa vermelha. No dia seguinte ele tinha uma camisa branca. Mas uma o foto, mesmo Balakov. Mesmo jogador. Das ist Balakov mit Weiß Shirt, camisa branca. Aí no dia seguinte, mit Rot, que era shirt, né, camisa. Você aprendeu a falar alemão? Eu aprendi, agora eu esqueci bastante, mas eu consigo, vai lembrando. Assim. Não, se você fala inglês, você vai conseguir tentar... Você consegue enxergar a relação ali com eu, por exemplo, do alemão eu aprendi o inglês. Primeiro o alemão. Primeiro o alemão, depois o inglês. Hoje eu falo mais inglês do que o alemão, porque pela prática, né? E italiano? Italiano para mim é até perigoso. Se eu começar a falar italiano, o português eu confundo. Chipre fala que língua? Grego. Me virava no grego. Você ficou no... Eu fiquei no Olympiacos 3 anos. Eu consigo me virar no grego também. Entendo e falo. Não muito, porque assim, eu preciso estar no local para poder lembrar. Para ir retomando. Recentemente um casal, um amigo meu da Áustria, né, que jogou comigo, veio aqui para o Brasil. E assim, ele é de Innsbruck, então tem os dialetos, né? Então a forma de falar, o sotaque era mais complicado de falar, porque ele falava muito rápido. Só que a esposa dele era russa e falava o alemão mais pausadamente, mais tranquilo. Aí eu consegui entender tudo. Me cumprimenta em grego. Tikanes, esse Nikalá. Como é que é? Tikanes, esse Nikalá. Tikanes. Esse Nikalá. Esse Nikalá. Olha, cara. Você não vai me sacanear? Não, eu tô falando... Eu te conheço, você e o Mário Sérgio. Eu tô falando assim, tudo bem? Como é que você está? Em alemão. Wie geht's dir? Alles klar? Wie geht's dir? Alles klar? Alles klar? Alles é tudo bem? Italiano é tchau, como está? Tudo bem? Tchau. Que legal. Aí eu consegui, eu tenho facilidade nessa... Mas eu falei de grandes feras com quem você jogou, né, fora do Brasil. Só nesse Bayer Leverkusen, de brasileiros que passaram por lá, fizeram muito sucesso. Sim. Lúcio. O Lúcio veio depois. Foi depois de você? Quando eu cheguei, tinha Paulo Sérgio, Ramon Menezes, que hoje é treinador. Do Corinthians. Pro Bayer Leverkusen. Que o Paulo saiu em 93 e ele foi pro Leverkusen. Isso. Então quando eu cheguei... Muito sucesso lá, hein? Sim, o Paulo na Alemanha é muito respeitado. Quando eu cheguei no Leverkusen, ele estava lá. E aí na minha venda,
O Rodrigo, que era o lateral, que era do Vitória, ele voltou pro Corinthians como parte de pagamento, e o Ramon acho que voltou pro Vasco, ou pro Vitória, eu não sei qual foi a transação. E aí, lá no Leverkusen, de brasileiros, ficaram só nós dois, só eu e o Paulo Sérgio. Aí nós jogamos um ano, naquele ano de 96, 97, na temporada, foi o melhor ano da história do Leverkusen, que nós ficamos em segundo lugar até 96, né, desde a fundação. Nós perdemos o título faltando 2 rodadas para o Bayern de Munique. Aí no ano seguinte, tem o Reinhard Kalmon, né, como eu já falava alemão, porque eu fiz aula lá, né, eu pedi para aprender, porque eu fiquei um mês lá sozinho e comecei a ter dificuldades, porque eu me sentia... Né, você não consegue falar com ninguém, não consegue se comunicar, tal, então eu comecei a ter problemas e eu não gosto de dar problema para ninguém. E aí eu comecei a falar alemão e tal, e eles tinham um programa não, eles tinham um olheiro que vinha acompanhar os jogos do futebol brasileiro aqui, e eles me pediram algumas informações e algumas indicações. Eles tinham já na mira 3 atacantes, Paulo Rink, Oséias, e tinha um outro jogador que eu não lembro se é Paulo Nunes, alguma coisa assim. Todos atacantes? Todos atacantes. Eles me pediram qual? Ele falou, qual que você acha melhor? Eu falei, o Paulo Rink. Que estava no Atlético? Que estava no Atlético Paranaense com o Oséias, que era a dupla que eles faziam. Eu falei, o Paulo Rink, porque o Paulo Rink tem a força física, que aqui na Alemanha é necessária, e tecnicamente ele é bom jogador. Aí eles falaram assim, nós estamos procurando um meio-campista, porque a gente não viu. A prioridade era o atacante, agora se você puder nos indicar o meio-campo. Eu falei, pode ir no Grêmio e contratar o Emerson. Pode contratar o Emerson. Aí eles contrataram o Emerson e contrataram o Paulo Rink. O Paulo Rink foi o primeiro jogador estrangeiro a jogar na seleção alemã. Foi o primeiro. Se naturalizou. E o Emerson, não preciso nem falar o que aconteceu na carreira dele, né? E esse fato está escrito. O Reinhard Kalmon, que é o manager, escreveu um livro e ele falou que o jogador mais valioso do brasileiro, fui eu. Você? Porque ele falou, eu paguei, no Zé Elias, eu paguei acho que $1,5 milhão, vendi por 6 milhões, mas ele me deu a indicação desses jogadores que renderam não sei quanto ao Leverkusen. De grandes jogadores que passaram por lá, você citou alguns nomes, né? O Emerson, eu falei aqui do Lúcio, do Juan, Paulo Sérgio, o Jorginho. Começou com o Tita. Júnior. Começou com o Tita, o primeiro jogador foi o Tita, depois foi o Jorginho, aí veio o Paulo Sérgio, aí o Rodrigo, o Ramon, eu. Aí depois começou o Lúcio, Lúcio, teve o Roque Júnior, teve Zé Roberto, teve Renato Augusto, teve Robson Pontes, que jogou também. Ótimo. Aí por último acho que foi o Paulinho. E o Wendel, né? O Wendel também, que veio para São Paulo agora. E dos caras lá da Europa, quem eram os grandes jogadores da equipe do Bayer Leverkusen? Do Leverkusen acho que era o Paulo Sérgio, que acho que era o grande destaque, mas tinha um centroavante chamado Ulf Kirsten. Que era um goleador alemão, estava na seleção também. Era impressionante o que ele fazia. Joguei com ele também. Nico Kovac e Robert Kovac. Ele era de lá também, era croata. O Nico, ele é croata, mas ele nasceu na Alemanha. Ele nasceu em Berlim, mas ele é croata. Que se tornou um baita técnico de futebol, né? Foi técnico, por exemplo, da Croácia. Contra o Brasil aqui, na Copa do Brasil aqui, né? Na vitória do Brasil. Hoje não é o Química Arena. Hoje não é o Química Arena. Era ele e o irmão dele. Na época, o Nico Kovac era mais sério. São gêmeos? Não. E tinha o Robert, que era mais jovem. O Robert, na época que eu estava lá, o Robert Kovac, era mais... Queria aproveitar um pouco a vida e tal, né? Aí depois, quando eu saio... Queria aproveitar mais o que ele está fazendo aqui hoje. Hoje ele tá bem. Porque o Nico... o Nico é treinador e tal, mas eram totalmente diferentes, né? Mas esse Robert era assim, um cara... Os dois eram muito gente boa. Eu tenho amizade com o Nico. Todas as vezes que a gente se encontra, assim, em jogos, tal, quando eu encontrei... Fala, Zé, tudo bem? Tem a camisa dele na época do Red Bull, porque o meu último ano de jogador profissional, ele jogava no Red Bull também. Aí nós jogamos contra, ele me deu a camisa e tal. E o Robert, naquela época, queria só bagunça, né? Junto com outro jogador chamado Seik, que era... Aí, me chamaram... Você vê, né? Eles me ajudaram nesse sentido de adaptação, né? Eles passavam em casa, me levavam para jantar. Vamos pra noite? Eu falei, não, me leva para casa. Aí eu ia para casa e eles saíam, Aí eles saíam e tal. E aí depois o Robert fez uma carreira belíssima também, porque foi para Itália, jogou na Juventus.
foi um grande jogador. Ô Zé, me conta curiosidades desse período seu da Alemanha. Por exemplo, a comida lá é muito boa. Eu adoro a Alemanha, é um país lindíssimo. Muita gente fala que eles são muito secos. Eu não acho nada disso. Eu acho um povo super bacana, legal, educados à beça. Cerveja boa pra caramba. Tomava cerveja lá, Zé? Eu não sei porque eu não bebo. Nada? Nada. Não tomou uma cervejinha nada. lá? Eu deixei meu amigo bêbado lá. Que amigo? Meu amigo Binho, né? Binho? Da minha rua onde nós crescemos, onde eu cresci. Você tem um outro Binho na sua vida, o Rubinho. O Rubinho, que é meu irmão. Mas o Rubinho, meu irmão, é conhecido como Nariz em casa. Pra mim é Nariz, não é Rubinho. E aí o Binho, falei, Binhão, pô, meu amigo assim, muito amigão, falei, vou te dar um presente, vou te levar lá pra Alemanha, pra você conhecer. Aí ele foi, primeiro dia que ele tava lá, falou, pô, Zé, você não acredita. Eu falei, fala, Binhão. Você não acredita o que tem de Mercedes aqui? Pô, Mercedes aqui é táxi, Zé. Pô, tal. Eu falei, é verdade, né, Bião? Falei, pô, mas você tá na Alemanha, ele só brinca com esse carro. Mercedes aqui é Fusca, é daqui. Rapaz, você prestar atenção, tem BMW. É verdade. Nossa, cada carrão e tal. E ele gostava de tomar uma cerveja. Eu falei, Bião, vamos fazer o seguinte, eu não bebo, eu vou pagar pra você todo dia, porque ele estava no hotel comigo, né, junto com a minha mãe. Falei, todo dia eu vou te pagar, você vai experimentar uma cerveja. E tem aquela cerveja grandona, né? Parece que tá suja, é meio marrom e tal. Aí ele tomava todo dia. E eles, pelo menos que o pessoal me contou lá, que as cervejas mais fortes são as artesanais, aquelas que são feitas em casa. E que nos hotéis você precisa pedir. E normalmente vem nos copinhos pequenos, porque é muito forte. Se der no copo grande, o cara não levanta. Toma. Aí eu dei pro meu amigo, né? Falei, Bião, experimenta aí. Primeiro dia tomou o copo grande, tomou, beleza, tal. Então, toma o segundo aí, tá? Beleza, tal. Toma o terceiro, tá? Beleza, tal. No quarto dia eu falei pro cara, traz aquelas pequenininhas lá que são fortes, porque ele tomou 2, Preto, não conseguia levantar. Eu falei, pô, Zé, o negócio é forte, não tô conseguindo levantar. Eu falei, toma mais uma. Ele falou, não, senão eu vou dormir aqui. Aí deita. Aí ele ficou lá e tal. Mas assim, o povo alemão, quem não conhece, acha realmente, eles são frios e tal, mas ele assim, eles são muito educados em relação a eu não vou entrar no seu espaço. Isso aí. São muito corretos. Eles respeitam o seu espaço, eles respeitam a sua pessoa e tal, mas a partir do momento em que você estabelece essa linha de contato, você tem amigo pro resto da vida. É por isso que eu, recentemente, não faz nem 6 meses, meu amigo da Áustria, que eu joguei em 2009, e nós mantemos contato até hoje, ele falou assim, Zé, tô indo pro Brasil. Veio para cá, trouxe a esposa, a gente vai para lá, vai para cá, nos falamos pelo menos uma vez por semana, tal. Então assim, o contato que a gente tem é muito grande. Tem um episódio do meu amigo goleiro que ele era na Áustria, não sei se ainda existe isso, mas tem um programa do governo que eles pagam para você ter um atleta da escolinha do governo, né, no profissional. Então esse menino, a gente eu percebia que ele não jogava, não ia jogar. Aí todo treino eu brincava com ele, vamos apostar, fica no gol, pênalti e tal. Aí a gente também estabeleceu esse contato de amizade e tal. E no final do ano, quando eu vim pra cá, eu recebi uma carta dele dizendo muito obrigado pelo período que você ficava comigo no pós-treino, passando seu tempo, você não precisava fazer isso e tal. Então assim, é um respeito muito grande que eles têm quando eles estabelecem essa amizade. Né? Olha, o Zé Elias conta outra coisa aqui pra vocês. Estou falando de grandes jogadores com os quais ele jogou junto e contra. Aí, em 97, ele vai para o principal centro do futebol mundial à época, a Itália. Porque hoje você tem a Premier League. Que seria a Itália naquele ano. Que é um luxo, baita campeonato, né? Manchester City, Liverpool, tudo mais, as grandes equipes da Liga, né, com grandes jogadores, aí você tem o Campeonato Espanhol, mas naquela época, nos anos 90, era a Itália. A Itália era a meca do futebol. Sim. Queria jogar e aparecer para o mundo, eu transmitia na TV Bandeirantes, na época, o canal do esporte, o Campeonato Italiano. Aí você desembarca em Milão. Essa é a Copa UEFA que nós ganhamos. Essa é a UEFA. 6 de maio de 98. Você guarda todas essas datas, eu não sabia. Eu tenho uma flâmula desse jogo, então eu lembro. Olha aí, rapaz. Essa nós ganhamos 3-0 contra a Lazio. Aí foi um jogo de Champions League contra o Manchester United. Se eu tivesse feito o gol nesse jogo, o United jamais não teria conquistado o campeonato.
da Champions League, que eles ganharam contra o Bayern de Munique. Porque aí ia ser 2-1 pra gente e nós iríamos passar o turno. Eu errei um gol. Você teve perto de fazer o gol? Pertíssimo. Foi acho que no segundo tempo, finalzinho do segundo tempo, eu entrei na área assim, só que o goleiro era o Schmeichel. O Schmeichel, ele já era grande na TV, assim, você imagina, o cara era grande. Pessoalmente, ele era gigante, o cara era quadrado, assim, ó. Bom demais. Aí eu falei assim, se eu levar muito a bola, ele vai sair, ele vai fechar o ângulo. Abafa. Eu falei, eu vou tentar pegar no contrapé. Então, na hora que eu entrei na área, eu já bati tipo o Bebeto... Em velocidade. Tipo o Bebeto contra os Estados Unidos, né, na Copa sim, do Mundo. Bola quicando. Ele veio assim, eu bati devagar para ela ir no contrapé dele, cruzado. Só que era uma bola da Nike que você tinha que acertar com precisão o movimento. A bola Aí errada. a bola pegou a bola efeito. errada. A bola pegou efeito e saiu assim, mas foi feio. A bola saiu quase... A bola errada. Tinha que ser uma bola eu vou ligar da agora. Adidas. Vou ligar agora lá pro pessoal para ver se dá para voltar no tempo. E aí nós saímos. Esse jogo é contra o Spartak Mosca, pela Champions League também. E atrás ali, ó, era o Robson. Era um jogador que ele jogou comigo no Corinthians. Tinha jogado comigo no Corinthians. Aí um ano antes... No começo da sua carreira. Um ano antes desse, porque esse o uniforme é da Nike. E aí tem eu esqueço o negócio da Champions League aqui no meu braço direito. A petzinha no meu lado direito. O ano anterior nós tínhamos jogado a semifinal contra o Spartak Mosca e ele estava. E eu peguei assim, porque era muito difícil de você ter um jogador negro em times russos. Era impossível. De Moscou ainda. De Moscou, ainda mais naquela época. Né? Nós estamos falando de 96, 97, a época que tinha saído o socialismo, né? O Gorbachev tinha entrado. Agora, naquela época, estava começando a mudar o país para capitalismo, então tinha um problema seríssimo lá. E aí, no meio do jogo, assim, eu peguei, olhei a camisa e falei, Robson. Ele falou, tá lembrado de mim não, Zé? Aí eu olhei assim, pô, sai de perto de mim aqui, rapaz, tal. Aí nós ficamos conversando no meio do jogo. Aí eu tomei um cartão amarelo com ele, porque ele ia fazer o gol, tive que fazer a falta. Deu nele. Você não era de entrar muito forte. Foi uma falta tática. Foi uma tática, eu tive que... E aí, pô, desse jogo, aí depois do ano seguinte, nós jogamos a Champions League contra o Spartak também. E lá atrás era o Paulo Souza. Souza. Não, era um timaço. O goleiro quem que era? O Paiuca? O goleiro no primeiro ano era Paiuca. Gianluca Paiuca, Tito Colonese, Beppe Bergomi e Taribo West. E o Zanetti. Aí jogava Zanetti, eu, Simeone e Aaron Winter. Quando jogava com 3 atacantes, jogava com Zamorano, Ronaldo e Djorkaeff. Aí quando jogava... Djorkaeff não era meia? Mas ele jogava mais como centroavante. Era mais um meia atacante. E aí quando precisava jogar com um homem mais aberto e um cara mais no meio campo, ele tirava o Zamorano, deixava o Ronaldo junto com o Djorkaeff ali na frente e colocava o Morieno mais pelo lado como um ala, e aí nós jogávamos com 5 jogadores no meio campo. O Baggio estava onde? O Baggio jogou no ano seguinte, que aí foi quando nesse time. Roberto Baggio. Nesse time. Que é também um personagem, uma pessoa sensacional. Simples. Eu chamava o Baggio de Nono Baggio, porque eu tinha 20 anos, ele tinha 35, acho, na época. E eu brincava com ele, nono. E aí no meu aniversário, eu faço dia 22, o Ronaldo faz dia 22 de setembro e eu faço dia 25 de setembro, né? Esse que tá de costas pra você? Esse é o Beckham. É o Beckham. Depois ele pediu minha camisa, eu falei, não... Entra na fila. Entra na fila. Quem é você na fila do pão? Entra na fila. Não, e na boa. O que ele tinha ganho? Ele é bom jogador. Esse time do Manchester fez Mas história. Mas ele vestia a camisa da Inglaterra. Mas esse time que era perto do Brasil. Você vestia a camisa da seleção brasileira. Na época a seleção era tetracampeã, na época não tinha sido feita. Lógico. E nós tínhamos realmente um time fantástico. A seleção era muito respeitada, os jogadores eram muito respeitados por conta das conquistas, né? Sim, e porque nós tínhamos, além das conquistas, nós tínhamos os melhores jogadores em quase todas as posições. Do meio para frente você tinha, na lateral, o Cafu e Roberto Carlos eram os melhores que tinham. Né? Na zaga, vamos fazer uma lista aqui. Aldair, você tinha Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, eram jogadores fantásticos. Márcio Santos. Meio campo você tinha Mauro Silva, Zerias, Dunga. Tava começando, tinha Dunga, Emerson. Você tinha muita gente, Flávio Conceição. Conceição. Aí no ataque não precisa nem falar, né? Ronaldo, Romário, Leonardo, Raí,
Cafu ali, como você tinha Edmundo, você tinha Edenilson, Rivaldo, era Ronaldinho Gaúcho. Esse aí eu acho que foi num jogo de inauguração do estádio de Amsterdã. Contra a Holanda. A Amsterdã Arena. Nós empatamos. Lembro desse jogo. Nós empatamos aberto, sim, né? Lindo, coberto, na verdade. Nós empatamos 2-2. Se eu não me engano, por favor, depois vocês vejam aí. O primeiro gol foi do Giovani. Com assistência de Zé Elias. Ele teve a bola do Giovani? No meio campo, assim, eu vejo hoje, né? Peguei a bola assim, olhei o Giovani, eu tinha... Bola longa? Bola longa no meio campo, aquela fatiada assim por cima, no peito do Giovani, o Giovani dominou, chutou e fez o gol, 1-0. Opa! Eu tinha... Esse aí foi nas Olimpíadas. Não, Olimpíadas a gente vai falar daqui a pouco. Contra Portugal. Eu tenho um papo para horas aqui com o Zé. Eu estou preocupado também com o seu horário, mas... Não, tem muito pela frente ainda aqui. Ô Zé, tantos lugares por onde você passou, você já viveu muito discussão com jogadores da própria equipe, arbitragem e tudo mais, mas eu vou colocar aqui entre aspas, para você me contar. Será que você vai se lembrar disso? O maior roubo da história. Provavelmente foi na Inter e Juventus. Inter e Juventus. Que depois só vieram a saber depois, né? O Calciopoli, que o Modi junto com o Bettega, eles manipulavam as escalações dos árbitros para ver qual árbitro joga, qual árbitro iria apitar os jogos, eles escolhiam os jogos. Bom, aí o que aconteceu? O clássico foi em Turim, né? Sim. Em Turim. Juventus e Inter de Milão. A Inter para ser campeã na Itália, campeonato nacional. O time estava embaladíssimo. E aí tinha Ronaldo no ataque, você no meio de campo, com Simeone, que a gente já disse aqui. O que foi que aconteceu que reclamam até hoje desse o Ronaldo jogo? sofreu um pênalti do Mark Giuliano, que era o zagueiro, né? O Ronaldo adianta a bola, o Giuliano vem para dar o bote, o Ronaldo tira, tromba. Escandaloso. Só que a jogada continua. A bola chega até o Del Piero. O mesmo lance com o Taribo West na área, aí o juiz vai lá e dá pênalti. É que a Juventus perde, né, o pênalti, o Paiuca consegue pegar. Mas assim, o lado emocional, porque aquele episódio foi o último, vamos dizer assim. Porque antes mesmo, já tinha um episódio contra o Udinese, um contra o Empoli. Tinham 3 episódios assim que a bola tinha entrado 5 metros e os caras anularam o gol, aí validaram o gol da Juventus. Foram episódios absurdos. E aquele jogo ali, quando a gente chega para jogar, emocionalmente o time já estava muito sobrecarregado em relação a isso. E quando sai o pênalti, assim, nós nos revoltamos ali, dá para ver as reações no campo. Fui expulso nesse jogo com o Deschamps. Didier Deschamps. Eu tinha entrado no segundo tempo. Didier Deschamps, campeão do mundo 1998 para a seleção da França e técnico da França. Que hoje é o treinador da França. Na época ele era o meio-campista e capitão da Juventus. Era volante. Era volante. Aí eu subi de cabeça e ele subiu depois. E é aquela discussão, né? Ele é mais velho que você. Ele é bem mais velho. Quando você sobe de cabeça, você usa os braços, porque é impossível você pular assim, né? E eu subi, eu não dei, eu sou homem suficiente, se me conhece. Se eu tiver falado, dei a porrada mesmo, eu ia falar. Mas não, eu subi de cabeça para disputar. Que ele bota a mão no rosto. Eu subi de cabeça para disputar e ele subiu e aí bateu e caiu, o juiz veio e me deu vermelho. Se tivesse ele botou a mão no rosto. Ele botou a mão no rosto. Se tivesse o VAR hoje, provavelmente não teria acontecido nada. O máximo seria um amarelo, porque ele ia ver que não teve a intenção de... Além de ter marcado o pênalti no Ronaldo. Isso. Mas aí depois, anos depois, acho que se eu não me engano, 4, 5 anos depois, veio tudo à tona, público, né? E de uma certa forma, esse escândalo ajudou a, entre aspas, né, perpetuar esse time da Inter. Porque todos na Itália falam que quem deveria ter vencido era a Inter por conta dos episódios. Porque na somatória dos episódios que os outros times foram prejudicados, essa aí é a final da Copa UEFA, né? Olha o Simeone ali, JF embaixo, Zamorano. Da direita para a esquerda em cima Taribo West, Paiuca, Zanetti, Tito Colonese, eu. Aí tem Ronaldo, Toto Fresi, aí Aaron Winter, Zamorano, Djorkaeff e Simeone. E o Simeone. Tudo jogador de seleção.
No de final seleção. de ano, no ano de 98, 97 para 98, a Copa era em 98, tinha uma revista, não sei se ainda tem hoje, mas deve ter digital também, chamada Guerin Esportivo. Era a revista que eu estudava para transmitir o campeonato italiano. E eles fizeram no final do ano, assim, Super Inter ou Inter de Nazionale, né? Então eles colocaram uma foto de todo o elenco, que tem aquelas que a gente nós fazemos no começo do ano, né? E eles colocaram a bandeira de cada atleta em cima, né, da cabeça de cada um, dizendo os jogadores que iriam jogar a Copa do Mundo. De 23 jogadores, 18 iriam jogar. De 23 a 18. A possibilidade de jogar. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, uma curiosidade. Toma aí o seu café. Você sabe que nessa época, né, dos anos 90, hoje você, para assistir um jogo, para transmitir um jogo, você vai no seu celular, no seu iPad, você abre o aplicativo, você tem a escalação, você tem informações, tem estatística, tem tudo. Essa época que o Zé falou da revista Guerin, a gente ia, para transmitir um jogo nos anos 90, eu ia no centro da cidade, estamos falando aqui de São Paulo, Sim. Numa banca de jornal em frente um bar chamado Estadão. Eu ia lá e comprava essa revista da Itália. E a Gazeta dello Sport. Gazeta dello Sport, Guerin, Dom Balón, Sim. Dom Balón para fazer o futebol espanhol, levava para casa para estudar, fazer recortes e transmitir o jogo. Sim. Só que tem um detalhe, a gente comprava a revista que era de uma semana atrás. Demorava uma semana para chegar aqui no Brasil, ir para a banca, a gente comprar para trabalhar. Não, um mundo completamente diferente. Hoje não, hoje a globalização, né? A internet trouxe uma facilidade. Está na hora. Você vê na hora, você pesquisa na hora, no jogo. Me fala aqui, Juventus, a gente está falando da Inter aqui, Sim. mostramos aqui a escalação, mas quem estava no time da Juve? Zidane? Juventus era Buffon. Buffon, o goleiro? Não, era o Peruzzi, desculpa. O Buffon veio depois. Foi era depois? Peruzzi, aí tinha, que eu lembro assim, tinha Davids, tinha o Edgar Conte, Davids, tinha o Conte, holandês. Conte que era o treinador hoje do Antônio Conte, Ferrara, Monteiro, tinha Zidane, Pippo Inzaghi e Del Piero, os que eu lembro assim. Aí depois tinha Tacchinardi, que era um jogador do meio campo. Não precisa lembrar de mais nada. Era um time. Só esses nomes pesados que ele já falou. Uma vez eu perguntei para o Denilson, né, o Denilson Show, a respeito do... Eu sou muito fã do Zidane, mas muito fã do Zidane. Eu falei, como é que era o Zidane, você vê ele de perto para jogar futebol, hein? O Denilson deu a resposta dele, que era a sua. Como é que era o Zidane? Para mim era um espetáculo, né? Elegância. Era uma coisa absurda. Para nós, assim, como adversário, eu inclusive dei esse exemplo para minha filha. Minha filha com dificuldades para estudar, né? Nervosa. Eu falei para ela, fica tranquila, não é para você ficar assim. Chama Valentina. Valentina. É mais conhecida como Popoca. Eu falei, Popoca, é o seguinte, não precisa ficar nervosa. Você estudou, você fez tudo o que você tinha que fazer, se esforçou. Chega na hora da prova, fica calma. Porque se você ficar nervosa, você vai ficar tão nervosa que você vai se embaralhar e não vai conseguir fazer a prova. Vou te contar um exemplo do que eu vivia. Eu falei, eu ia jogar contra o Zidane. Se eu ficasse nervoso, eu ia deixar ele muito maior do que ele já era. Então eu ia me embaralhar. Então eu criei o desafio. Eu vou jogar contra o Zidane, vamos ver se ele é bom mesmo. Eu criava na minha cabeça, né? Então eu criava as dificuldades para mim, para se transformarem em motivações extras para jogar contra ele. Aí então eu chegava, olhava, tal, mas só que você tinha técnicas para jogar contra ele, porque senão você tinha que ser inteligente. Se a bola chegasse nele, você tinha que esperar. Porque assim, ele era muito forte quando você pressionava, porque o raciocínio dele era muito forte, muito rápido, e tecnicamente é fenômeno, assim, uma coisa absurda. Então quando ele dominava a bola, como defensor, muitas vezes você direciona onde você deseja que o atacante vá, né? Então eu deixava, ou se não, eu antecipava o passador. Então quando o passador pegava a bola, eu já sabia que ele recebeu, eu já encostava nele, que é uma forma de inibir o passador para dividir. Para dividir. Aí eu falei para ela, então não fica nervosa, imagina que a tua prova é o Zidane, fica sossegada. Aí recebi a notícia que ela tirou 7,5, então tá bom. Mas era assim, era coisa absurda, Preta, era absurdo que ele jogava. E preciso te contar uma história engraçada, que depois eu fui jogar no Bolonha, e eu tinha um zagueiro chamado Paganin, e nós fomos jogar contra a Juventus, no Bolonha, nós fomos jogar contra a Juventus,
E o Zidane era assim, como eu falei, ou você chega antes ou você espera. A bola veio assim e o Paganini veio para rasgar ele assim no meio. E ele não sei de onde ele tinha, eu não sei se ele enxergava aqui, era aqui, eu não sei se era olhos na orelha, atrás. assim, porque ele era um ET, né? Assim enxergava, a bola veio assim, na hora que a bola veio ele já dominou, sabe aquele jeito que ele tira a bola assim? Então o que aconteceu? O zagueiro achou que ele fosse para frente. Só que ele não foi para frente, ele foi para trás do zagueiro. Só que o zagueiro veio muito rápido e veio de carrinho, assim, né? Aquele carrinho com o joelho, assim. E rasgou o joelho, tal, estourou, tal, né? E eu tava bem do lado, assim, né? Aí na hora que o Zidane sai, o zagueiro olha assim, eu falei, não deu, hein, pagar. Pô, que vergonha, hein? E continuei correndo. Ele queria me matar no jogo. Eu te matar. Pô, o cara me faz isso, você tá me sacaneando e tal. Falei, pô, mas vai devagar, pô, vai devagar, né? Aí eu dei risada e tal. Porque depois de uma certa idade, assim, você consegue conversar durante o jogo, assim, mas o Zidane era monstro. Monstro, né? E a gente fala de monstro, você falou aqui do Bolonha, de onde saíram o Baggio, o Paiuca, que foi seu goleiro. Inclusive hoje ele mora em Bolonha, né? O Paiuca é de Bolonha. Foi feliz lá? Eu fui muito feliz lá. Eu assim, posso dizer para você que no meu período de futebol, assim, eu tive a felicidade de jogar em grandes centros, e fazer grandes amizades, né? E ganhar experiência, que nem nós estávamos conversando aqui. Quem poderia imaginar que um menino que malemar teve que parar com 15 anos de idade, parar de estudar, porque eu tinha que levar sustento para casa com o dinheiro do futsal, né, do futebol de salão. Ao término da minha carreira, eu tenho a possibilidade de falar e escrever italiano, inglês, alemão, grego, espanhol, né, e português. Acho que isso é o maior presente que o futebol pode me dar. Né? Eu falei aqui de equipe do Bolonha. Pessoal, tem uma coisa que eu não sei se você sabe de escalações do Bolonha, mas falamos aqui de Zé Elias, que vestiu a camisa do Bolonha, do Baggio, Pepe Signori, Kenneth Anderson, o Paiuca, que nós já falamos. Paiuca, tem o Giovanni jogou na época, nos anos 80. O Giovanni do Santos? Do Vasco. Do Vasco, Giovanni. Foi o primeiro, se eu não me engano, foi o primeiro ou segundo brasileiro a jogar com a camisa do Bolonha. Você conheceu o Bernabéu? Não cheguei a jogar, enfrentei o Real Madrid em Sevilha, porque o Bernabéu acho que estava arrumando, alguma coisa assim. O jogador Bernabéu? Não, jogador não. Jogador Bernabéu você não conheceu? Não jogou com ele? Não. Você sabe por que você não jogou com o Bernabéu? Porque o Bernabéu jogou em 1909 no Bolonha. E você sabe quem era o Bernabéu? Irmão do Santiago. Que Santiago? O nome do estádio do Real Madrid. Santiago Bernabéu. O Bernabéu jogou no Bolonha, na fundação do clube. Irmão do Santiago, que depois vieram a fundar Real Madrid, um dos maiores do mundo. Então você jogou no Bolonha, onde jogou o Bernabéu. Cidade linda lá, viu? Cidade linda. Me fale uma cidade feia da Itália. Difícil. Cidade linda. A melhor comida que tem é a cidade de Bolonha, né? Eles falam. Tem o tortellini ao brodo. Se vocês quiserem, é bem no centro lá, pega a avenida principal, tem um restaurante que você entra, é só uma portinha. Você entra, vai lá para baixo, assim. Meu Deus do céu, que coisa boa. Sorvete. Nós tínhamos o costume, licores, e no Bolonha tinha meio que uma obrigação, mas virou costume nosso. Né? Acabava os jogos, nós íamos para um restaurante que tinha lá, tinha as camisas, tinha tudo tal. Então o cara já sabia qual era o menu para pós-jogo, porque eles torciam para o Bolonha também, então tinha esse lado assim. Então você chegava lá, tinha o primo piatto, né, tinha antipasto, primo piatto, tal, segundo, que o italiano faz isso, né? A entrada, o primeiro prato, o segundo prato e depois o dessert, que é a sobremesa. Aí eu não comia muito, né, depois de jogo, mas sorvete com calda de chocolate e morango não dava para... O sorvete que na Itália é considerado um alimento, né? Em Roma, tem muitos escritórios em Roma e sorveterias, e muita gente sai dos escritórios, desce aquele negócio 40 minutos, às vezes 1 hora para almoçar e não dá tempo, aquela correria, vai e toma um sorvete. Sim. Falar, aqui tem muito esse hábito de sorvete no verão. Não, lá é o ano inteiro. É o ano inteiro. Né? No inverno rigoroso, vai tomar um sorvete porque é um alimento, é um almoço. É muito bom. E delicioso. Não tem como. A comida grega é boa? Boa, tem souvlaki,
Tem lá o moussaka, né? Tem alguns pratos mais fortes. Moussaka é com berinjela, como se fosse uma meio que escondidinho, meio lasanha. É um prato típico deles lá, é mais pesado, mas tem o souvlaki. O souvlaki são os espetinhos, né? Então tem o espetinho de porco, que é o cotópolo. Aí de porco, que é o rinonos. Você tem boa memória, você lembra tudo. A de carne que eu já não lembro muito, mas assim... E aí tem o gyros. Esse que a gente come no churrasco grego, que é aqui no centro da cidade, lá chama gyros, porque fica rodando, então é gyros. Que é o mesmo. Que é o mesmo. Do mesmo jeito. Tem o souvlaki O cara gyros, pega a faca, vai cortando. Tem o souvlaki gyros, que esse é o específico gyros, que aí ele corta, aí ele põe no pão pita com iogurte, aí tem salada grega, que é pepino, queijo feta e cebola. Aí ele põe a carne dentro, enrola e dá para você comer. E tem o souvlaki, só o souvlaki, que aí é o espetinho. E o Olympiacos, tão bom quanto a comida grega, um super campeão grego. Super campeão. Sim. Agora foi campeão da Conference League, né, no último ano. Mudou bastante. O presidente está comprando São Paulo agora, né, as categorias de base. O Fortão, né? Esqueci o nome dele também. Esqueci também o nome dele. E ele, na época, era o Sócrates Kokkalis, que era um dos maiores, os mais ricos da Grécia. Se lembrar o nome do grego aí, pode falar para mim, viu? Pode falar na caixa do estúdio aqui também, o Kawamura é São Paulino, com então, certeza ele sabe. Marinax, isso, Marinax. que é dono do Nottingham Forest também. Então, e o Kokkalis, ele ficou acho que 16 anos. E ele ganhou durante 10 anos seguidos o campeonato grego. Eu fui tricampeão grego, fui capitão do time e tal, então para mim foi muito feliz. Para mim foi um período, eu acho que o auge da minha carreira como jogador, eu acho que foi lá. Foi na Grécia. Com 28 anos, né, 24, saí dos 24 aos 28 lá, foi onde eu amadureci. O time é muito parecido com o Corinthians em relação à torcida. É o time que tem a maior torcida na Grécia, cerca de 60% ou 65% da Grécia torce para o Olympiacos, e aí depois tem o seu segundo time, né? Então foi bem legal. A torcida, me identifiquei muito, porque parece muito com a Gaviões aqui. E o meu jeito de jogar casou também com o jeito que eles esperam dos jogadores, né? Mas aí você não resistiu e passou pela Itália antes de chegar no Santos. Aí voltei para a Itália. Eu tive um problema seríssimo no Olympiacos, no meu último ano, que era da pubalgia. A minha pubalgia virou crônica e aí eu tive alguns problemas lá, porque eles não acreditavam, porque não conheciam o problema. Aí voltei para o Brasil, tratei. Perdão. O que é pubalgia? É uma inflamação do pubis. O que é pubis? É aqui embaixo, né? É a inserção do músculo adutor. Abaixo do umbigo. Aqui. Nessa região. É a inserção do músculo abdominal com os adutores, aqui no abdômen, né? Eu ouvia falar de dor no pubis e problema no pubis. Não tem mais. Ele causa Não, tem bastante gente que tem problema agora, ele causa É uma doença moderna ainda? Sim, não, ainda tem. Tem bastante, tem muita gente que tem problemas. Ele causa um desequilíbrio na musculatura, né? Então, o adutor, às vezes está fraco, às vezes ele está muito forte, então ele puxa muito mais. E você tem 3 feixes, né? O adutor médio, curto e longo. Deve doer pra caramba. E aí tudo que você faz, quando você fala, dói, quando você tosse dói. Levanta a perna, dói. E eu cheguei num momento em que por exemplo, eu ficava de segunda a quinta no DM, fazendo tratamento, saía na sexta, isso foi no Bolonha, né? No Gênova. Saía na sexta para fazer bola parada, que é eu que batia, fazia uma corridinha e jogava 45 minutos. Bola parada é um problema, né? Porque eu não aguentava jogar. Eu jogava só 45 minutos, aí voltava para casa, me levavam para casa, porque eu não conseguia levantar, não conseguia fazer nada. Até o ponto que eu cheguei, voltei e tive que operar. A minha virou crônica, teve que fazer raspagem no osso. Foi bem difícil a recuperação. Normalmente era 3 meses, a minha demorou 5, porque tive que cortar os 2 adutores curtos, né, para aliviar um pouco de tensão. Então eu tinha que fortalecer muito mais os adutores. Foi bem complicado. Aí eu voltei pro Gênova, joguei os últimos 3 jogos do campeonato, aí voltei pro Brasil e tinha 2 propostas, um pro Córdoba, da Espanha, ou pro Santos, aqui no Brasil.
Aí eu já tinha vindo de uma Série B e o Córdoba estava na segunda divisão na Espanha. Eu falei, não, deixa eu jogar. O Marcelo Teixeira era o presidente. Era o Marcelo. Nessa época tinha um baita Isso, time. O time era muito bom e o Vanderlei era o treinador, né? Vanderlei, Robinho, Ricardinho. Era Paulo César, Ávalos, Leonardo... Paulo César, PC. Jogou no Fluminense. Ah, não, o lateral. Isso, lateral não, o goleiro. Não, o goleiro era o Mauro. Júlio Sérgio era banco. O Mauro era o titular. Mauro era o titular. Tá. E o Júlio, depois o Júlio virou titular. Sim. Depois. Tem razão. Aí tinha Ávalos, Leonardo, que era um menino da base, o Léo. Aí no meio campo Léo na lateral esquerda. Meio campo era o Fabinho Soldado, que hoje é o diretor do Corinthians. Preto Casagrande, Ricardinho, Elano, Robinho e David. David, o centroavante. Aí eu chego depois, o time já estava formado, eu praticamente era o 12º homem, tinha que mudar o meio campo e eu entrava. Foi campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro em 2004. Sim. Aí joguei 2005 no Santos, aí comecei aí fui para Chipre, 2006. O Diego não era dessa época? Não, o Diego tinha saído, o Diego tinha ido para o Porto. Ele fez o campeonato em 2002, Portugal. Aí em 2003 eles jogam a Libertadores, perdem para o Boca, se eu não me engano, e aí ele sai. Essa foto aí, olha. Essa foto foi no Pacaembu contra o Palmeiras. Se eu não me engano, esse rapaz chamava Elson. Eles tinham 2 meias, era o Elson e o Magrão. E no meio campo aí nós ganhamos de 1-0 ou 2-0. Meio campo era eu e o Fabinho Soldado. Aí a gente fazia uma troca de marcação, às vezes quando esse Elson vinha para o meu lado a gente marcava individual, né? Passava a pegar um pouco mais próximo e o Fabinho marcava o Magrão. Tá. Bom, é tanta coisa. Se eu for falar da carreira inteira do Zé aqui, vai ser uma série. Uma série, porque aí tem, assim, uma pincelada. Ucrânia? Não, a Ucrânia foi um dos episódios mais frustrantes da minha vida, porque dia 31 de dezembro eu recebi a oferta via fax, no dia 2 eu fui para lá, foi numa sexta-feira, fiquei sábado, domingo e voltei na segunda. Porque eu me apresentei lá e assim, você tem um ritual, né, um protocolo naturalmente. Quando você chega no clube, você faz os exames médicos, ou de tarde, você chega de manhã, à tarde você faz os exames médicos e depois você vai... Que cidade? Em Donetsk, que hoje já não existe mais, né? Hoje é território russo. Aí eu cheguei lá e eu fui com a minha esposa, ela levou livros, porque ela estava fazendo tese de doutorado dela na USP, né, em relação a, acho que era oncologia, alguma coisa assim, ela levou 12 livros para estudar. Eu tinha um contrato de 2 anos, ela ia estudar, ia fazer a tese de doutorado dela. Aí eu cheguei lá, eu achei estranho. No primeiro dia ninguém falou nada, segundo dia ninguém falou nada, aí no segundo dia à noite eu cobrei o empresário. Falei, e aí, como é que funciona? Quando que eu vou assinar o contrato? Não, tá tudo certo. Amanhã eles querem te levar para o centro de treinamento para você conhecer e à tarde a gente assina o contrato. Falei, tá bom. Aí fui de manhã, vi o centro de treinamento, fantástico, uma coisa assim absurda. Estrutura muito legal. Estrutura sensacional. Campos aquecidos, 3, 4 campos aquecidos, estrutura coberta, piscina olímpica. Legal. Fantástico, centro de treinamento fantástico. Aí quando eu chego no hotel, e o contrato? Não, amanhã de manhã eles vão conversar. Tá bom, você me chama que... Aí eu, no dia seguinte, tô esperando, não me chamou, eu ligo na recepção, falo, cadê o pessoal? Tem aqui um pessoal que estão conversando, aí eu desci. Quando eu desci, eu falei, o que tá pegando aí? Que bicho que tá acontecendo? Eu falei assim, não, é porque assim, eles estão falando que não tem dinheiro para te pagar. Eu falei, como não tem dinheiro para pagar? Aí o pessoal falava inglês e eu falei, como não tem dinheiro? Tá aqui o contrato que vocês mandaram para mim com a assinatura do presidente e tal. Eu falei, não, isso aí não vale nada. Mas o contrato era assim, era 500 mil, 500 mil por 2 anos. Então seria 250, que daria 20 mil dólares na época lá. Um exemplo, né? Aí tinha 100 mil de luvas. Aí tinha 6 passagens, essas coisas todas. Você tomou um chapéu. Aí ele chegou e falou assim, não tem o dinheiro de luvas, não tem as passagens em vez de 6 são 2, a casa são 500 dólares, tá bom, e o carro a gente dá para você. Eu falei, os prêmios? Os prêmios é o seguinte, 50 depois da partida e os outros 50 só no final do ano. Eu falei, tá bom, tô indo embora. Aí o cara, eu falei, não, tô indo embora, obrigado, um abraço, eu não sou moleque, sou meu empresário, vou falar com o meu jogador. Eu falei, tô com quase 30 anos já, minha esposa veio com 12, nós viemos com 12 malas, ela tem livros, vai estudar e tal, aqui eu sou uma pessoa séria, não vou fazer isso. Aí isso foi à tarde, aí tinham 3 empresários, um russo,
um inglês, que inclusive estava na negociação agora do Ancelotti, e um brasileiro. Aí o russo foi embora, que era o que fazia a tradução, o inglês foi também embora para a Inglaterra, ficou só eu e o brasileiro. No dia seguinte, 4 horas da manhã, porque o voo saía às 7, chega uma nova equipe, e o cara o presidente mandou você colocar o que você quiser aí no contrato, o papel está em branco. Eu falei, não, fala pro presidente que confiança a gente não compra, a gente adquire. E eu não confio em vocês. Ninguém me garante que vocês vão fazer isso. Não topou conversar. Aí eles falaram, não, mas não é assim e tal. Eu falei, primeiro, eu preciso entender o que está acontecendo para poder ter confiança, para poder ver se eu vou assinar ou não. Aí o cara vira para mim e fala assim, não, é que o presidente não achou correto você, que ia ficar aqui 2 anos, ganhar 200 e os empresários ganharem 1 milhão. Aí eu falei, bati nas costas do empresário, falei, pô, você perdeu tua comissão, porque eu não vou ficar aqui. Aí fui embora. Aí voltei pro Brasil. Não cheguei a jogar. Foi bom que eu conheci a Ucrânia, né? Rapidinho, mas conheci. Quantos dias? 3 dias. Eu vi que era tudo cinza e tinha um McDonald's na cidade. Só isso. Só. Aí passagem também Guarani, Omônia. O Guarani foi 1 ano, foi 1 mês, foi rapidinho. Foi para me manter em ativa, né? Na atividade, vamos dizer assim, para os times entenderem que eu estava jogando, mas o Guarani não me pagou. Passou por um dos maiores clubes do Brasil, o Tubarão. Aí ali também eu já estava... Londrina. Eu já tinha parado de jogar, já estava trabalhando na rádio. E o investidor era meu amigo. Ele falou, pô, você não pode me ajudar aqui, contratinho de 3 meses, depois se classificar a gente continua e tal, porque eu preciso levantar, né, chamar atenção aqui para ver se eu consigo trazer mais patrocínios para me ajudar e tal. Aí eu fui e fiquei 1 mês só, eu só treinei. Como eu tinha parado de jogar praticamente, eu fiquei treinando lá no tal de zerão que tem lá na cidade lá. Eu corri aquele zerão e transformei em 1 milhão o zerão, de tanto que eu dei volta lá naquele zerão. E aí eu joguei uma partida só, acabei machucando o joelho. Lá no Estádio do Café? Lá no Estádio do Café e fiquei fora. Aí acabou o contrato e vim embora. Pô, você sabe que eu tinha certeza que você ia ganhar a medalha de ouro em 1996. Eu também. Seleção brasileira, Jogos Olímpicos em Atlanta, eu estava lá, trabalhava pelo SBT à época, e a seleção brasileira era um timaço. Sim. Um timaço com o Zé. Fala aí de jogadores. Dida, Zé Maria, Aldair, Ronaldo e Roberto Carlos. Eu, Zé Elias, Bebeto, Flávio Conceição, Juninho. Na frente tinha Bebeto, Ronaldo. Rivaldo. O Rivaldo ficou no banco. O Rivaldo não conseguiu jogar. O Rivaldo não servia, era banco. Luizão? E Luizão. Não, mas o Luizão estava no banco também. Banco também? Ele jogava no... Era aquele famoso... O Ronaldo. E Bebeto, desculpa. O Ronaldo. O time era Bebeto... Era isso mesmo. Era eu, Flávio Conceição e Juninho. Aí na frente tinha o Rivaldo, mas não jogou. Aí jogava... É isso mesmo. Jogava o Rivaldo, Bebeto e Ronaldo. Que pena. Começou perdendo para o Japão. 1-0, uma trombada do Dida com o Aldair. Nesse jogo, eu e o Ronaldo, nós ganhamos a posição de titular. Foi. E eu entrei no lugar do Amaral e o Ronaldo entrou no lugar do Sávio. E tem um detalhe muito importante. Não existia o campeão olímpico no futebol. O Brasil não tinha medalha de ouro. Não tinha. Né? Era um peso terrível. E ali nós jogamos Copa do Mundo, porque nós não participamos de Olimpíada, nós não ficamos na Vila Olímpica, não participamos de abertura, nós ficamos isolados. Era uma copinha. Isolados num hotel. Isso aí é o treinamento com o Juninho. Olha o Juninho. Mais conhecido como Chuck, o brinquedo assassino. O Chuck de Itu. Eu conheci o Juninho já da época de futsal também, ele jogou na GM. Futsal também, Seu Oswaldo, pai dele, Giroudo. Gente muito boa, família. Tá aí o Zé. Então, começou perdendo para o Japão, depois passou pela Hungria, venceu a Nigéria. Vencemos a Nigéria de 1-0 também, 1-0. Depois foi direto para as quartas, não tinha oitavas, direto para as quartas de final. Com Gana, não foi? Acho que foi Gana, e nós ganhamos Gana, 4-2. 4-2. E depois foi Nigéria. Semifinal. E semifinal aí voltou a Nigéria. O primeiro tempo era para ter virado 5-1 pra gente. Fácil, 5-1 assim, fácil, uma facilidade, a gente tinha... Perdemos muitos gols, aí no finalzinho do jogo, o treinador adversário tira toda a defesa, ele deixou só 2 zagueiros, ele deixou um zagueiro só, colocou todo mundo lá na frente. Pra cima. E foi embora. Prorrogação o jogo? Aí eles empataram quase no último lance, que foi um escanteio,
Canu, tal. Aí na prorrogação o Canu faz o Golden Goal, né? Golden Goal. Acabava a partida. Acabava a partida. Aí ele fez o gol, acabou, eles foram para a final com a Argentina. Seria legal com a Argentina, porque nós tínhamos ganho o pré-olímpico aqui em Tandil, né, na Argentina, contra a Argentina, empatou na final 2-2, estava 2-0 para a Argentina, empatou 2-2 com um golaço do Beto, assim, um canudo dele, assim, diagonal, do lado esquerdo, assim, bem no alto. E o time da Argentina era bom, né? Era essa geração, Zanetti, Veron, Crespo, aí tinha Simeone, Gajardo, Sensini. Tinha Sensini e Simeone como os jogadores mais velhos. O Zanetti que a gente falou, o Crespo na frente. E o Crespo na época falava bastante, né? Falava muito. Não, mas na época, né? Tinha podia falar, não tinha esse mimimi, essa frescura que tem hoje que o jogador não pode provocar, tá incitando a violência e tal. Não, antigamente tinha essas mas teve uma coisa boa. Sim. Nessa parte do futebol, nos Jogos Olímpicos, pelo seguinte, eu transmitia e nós estávamos no centro de imprensa, a televisão fazia o SBT e vizinho aos nossos estúdios ficavam os argentinos, a televisão argentina. E você não tem noção da gritaria que se deu naquele corredor quando jogavam Brasil e Nigéria. E aí o jogo tenso, pegado, vai para prorrogação, semifinal, a Nigéria faz o gol, elimina o Brasil, saíram todos os argentinos do estúdio e começaram a vir na nossa porta, gritar, bater na porta, tinha bola de papel, bola de meia, começaram a chutar bola, bater na porta, virou uma bagunça e o Brasil eliminado. Sim. Ia para disputar o terceiro, Portugal. Venceu Portugal, medalha de bronze. Aí a Argentina vai jogar com quem? Nigéria. E o que acontece? Perde. Sai toda a imprensa brasileira na porta do estúdio argentino fazendo uma arruaça, uma bagunça danada. Foi o que aconteceu de bom. Mas tá certo. Demos o troco dele. Ainda bem que eu não sabia disso, que você não teria falado. Porque você hoje é um homem de imprensa, você tem que saber disso. Você tem que se comportar, né? Você não pode mais. A Argentina são nossos amigos. Mais ou menos. A Argentina e Brasil no futebol vai ser sempre Argentina e Brasil. Independente da amizade que você tenha, não tem jeito. A rivalidade vai ser sempre muito forte. Ancelotti vai dar certo na seleção brasileira, Zé? Conhece o Ancelotti? Quando eu estava jogando na Itália, ele começou a treinar. Na época ele era o treinador do Parma. Eu acho que experiência ele tem, eu não sei se ele vai ter tempo hábil, eu já vi ele falando que o time vai jogar igual o Real Madrid, né? Talvez por isso que ele tenha chamado alguns jogadores que são pilares para ele, o próprio Casemiro, né? Que eu acho que aí vai ser o cara que vai dar ordem, vai falar, olha, vamos ficar um pouquinho mais atrás, um pouquinho mais na frente, confiança. Eu acho que em termos de jogadores, nós temos bons jogadores, precisa montar um conjunto e entender que assim, a distância que existia entre Brasil e a Europa devia-se muito à característica e à qualidade dos nossos jogadores. 1 contra 1, capacidade de improviso, capacidade de finalização. Hoje, nós já não temos mais essa mesma qualidade. Eu acho que não é mais a mesma. A gente não tem mais o Rivaldo, a gente não tem mais o Ronaldo Fenômeno, a gente não tem mais o Ronaldinho Gaúcho. Nós temos bons jogadores, ótimos jogadores. E tem uma coisa que eu acho que nesse período de globalização, de enfrentamentos, vamos dizer assim, de mudanças de regulamento em termos de estrangeiros, todo mundo joga contra todo mundo. Então, por exemplo, a surpresa que, por exemplo, mesmo o campeonato italiano naquela época de 90, você não jogava todas as vezes contra o time espanhol. E você tinha uma regra de três estrangeiros apenas. Aí depois começaram a abrir um pouquinho mais os comunitários e tal. Então era difícil de você ter os enfrentamentos, eram poucos jogos. Hoje não, hoje todo mundo joga contra todo mundo, joga o tempo todo. Se conhece, né? Se conhece. Então esse lado também já não tem mais esse choque, esse respeito gigantesco que se tinha antes. Tanto que o jogador que fez o gol, o jogador de Camarões que fez o gol contra o Brasil, Adebayor, não sei o nome, antes da Copa ele falou, o Brasil, a gente sabe que a gente pode jogar contra o Brasil, porque o Brasil não é mais o mesmo de Ronaldinho, de Ronaldo Fenômeno e tal. Aí o cara vai lá, joga contra o Brasil, primeira vez que um time africano ganha de uma seleção brasileira e ele faz o gol. E de fato é verdade. Então, assim, nós tínhamos os principais jogadores nas ligas, eram sempre os melhores, ou estavam entre os melhores. Melhores do mundo. Os melhores do mundo. Então, hoje o Ancelotti vai ter que contar com a formação do time, a sequência de jogos, as repetições, para que ele possa encontrar um time. Ele já falou aí, o Brasil vai jogar muito como o Real Madrid.
né? Por que ele falou isso? E na pergunta, como é que o Brasil vai jogar? Ele falou assim, tem muitas variações dentro de 90 minutos. Você vai defender, você vai atacar. Porque o brasileiro, de uma certa forma, nós estamos mal acostumados, fomos mal acostumados com essa seleção que ganhava sempre. Hoje o futebol não é assim. Essa distância já não existe mais. Então, eu não sei se vai ser um choque para a torcida entender o Brasil jogando defensivamente, se protegendo para sair no contra-ataque. O porquê de sair no contra-ataque? Para usar a melhor qualidade do Vinícius Júnior, que é velocidade no 1 contra 1, velocidade no campo. O Vini, quando tem espaço reduzido, ele tem dificuldades para jogar. Por isso que na seleção brasileira ele nunca conseguiu jogar da forma que joga no Real Madrid. Porque todo mundo contra o Brasil joga lá atrás. Então ele não vai encontrar o espaço. No Real Madrid, eu costumo sempre dar esse exemplo. Primeiro jogo, o jogo da final, Dortmund-Real Madrid na Champions League. Primeiro tempo era para ter sido 2-0, 3-0 para o Dortmund, fácil. Segundo tempo, o que o Ancelotti faz? Recua o time todo, entrega a bola pro Dortmund e fala, vem para cima de mim. Aí o que aconteceu? Abre o espaço. Abre espaço, o time do Real Madrid joga. Eu não sei se a nossa cultura brasileira vai fazer com que o Ancelotti treine ou jogue dessa forma tranquilamente, não sei. Mas eu acho que ele deve fazer isso com o Brasil. Definir aí um time para poder criar as suas referências dentro de campo para poder utilizá-las depois. Mas eu vejo que o futebol hoje está muito igual. Muito igual. E aí tem os detalhes que vão resolver. Você teria convocado o Neymar agora? Não. Não é o melhor jogador? Não, eu acho que Neymar? Tecnicamente, Preto, eu acho que ele ainda é o melhor que nós temos. Eu acho que o Neymar, para mim, é o último grande jogador, o craque que a gente tem de jogar na prateleira ali do Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. De craque. É assim, a capacidade dele de improviso, de pensar e executar o raciocínio, os dribles e tal, é realmente coisa acima da média, muito acima da média. Mas ele tem que estar bem fisicamente hoje. E não está. Ele não está. Ele não é mais um menino de 18 anos. Ele tem 33 anos, tem uma série de lesões. Fisicamente ele não é o mesmo, a gente percebe isso, entendeu? Já não tem mais o mesmo arranque, já não tem mais a mesma potência que se tinha quando tem 18 anos, que é uma coisa natural, você perde. Se você não cuida, você perde. Claro. Você tem que abrir concessões ou fazer concessões na sua vida em determinados momentos da sua carreira para você conseguir repetir as atuações com o mesmo nível. O Neymar não fez isso, né? Então agora ele está colhendo esses frutos, pagando caro por isso. Então nesse momento eu acho que não. E mesmo na hora da seleção, quando ele chegar em forma, ele tem que jogar para a seleção. Não a seleção jogar para ele. Essa é uma grande diferença entre ele e o Messi. Todo mundo fala, mas o Messi, a seleção joga para o Messi. Não, o Messi joga para a seleção. O Messi não pega a bola do volante e fica esperando no meio campo o cara vir para cima para ter o embate, para ter um contra, não. O Messi fica na posição dele ali, a bola vai chegar, ele toca. Agora, quando a bola está no meio campo para frente, aí ele pega e ele faz o que ele sabe, que é decidir os jogos, né, de forma objetiva. Nessa reta final do bate-papo aqui com o Zé Elias, aqui na nossa cafeteria, lembrando que toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem o 3 Pontos. 3 Pontos é um programa que a gente debate, rodada no final de semana, projeto que vai acontecer durante a semana. Então, 3 Pontos, toda segunda-feira, 8h30 da noite. Nessa reta final, eu vou fazer um bate-pronto com você. É uma pergunta assim, pá, e a sua resposta também, rapidinho. Melhor volante com quem você jogou ou contra? Melhor volante que eu joguei? Os caras que me ajudaram, isso para mim são fundamentais, vão ser sempre os melhores, né? Ezequiel, Bernardo. Ezequiel! Esses caras foram fundamentais para minha carreira. Depois, aí Simeone, impressionante, quando eu joguei ao lado dele. Ele batia? Bastante. Maldoso? De alguma maneira, sim, mas era... Quem era pior, ele ou o Veron? Não, o Veron é um dos jogadores mais difíceis de jogar. Pior para bater, não, o Veron era um dos jogadores, para mim, foi um dos mais difíceis de marcar. Eles não eram amigos, né? Não, é o Veron e o Simeone, o Veron e o Sorin também. O Sorin do lado esquerdo. Isso, mas assim, Simeone, aí depois que eu joguei contra, o Albertini era muito bom jogador. Albertini, seleção do Milan. Na Alemanha também, por exemplo, joguei contra o Matheus, mesmo o velho, já era de uma certa idade, mas era impressionante também, a facilidade que ele jogava. Effenberg.
Atacante. Atacante, para mim, o número 1 é Ronaldo. Ronaldo, Fenômeno. Isso aí todos os tempos, não né? existe. Todos Para os mim, tempos. na minha geração, eu sei que o pessoal fala do Romário, mas assim, eu também vi algumas coisas do Romário sensacionais, mas pelo fato de eu ter convivido, o que eu vi do Ronaldo, raros, Fora de si. não tem como. E aí uma das provas, né, que existe, você pega aí os grandes defensores na época, Nesta, Thuram, Desailly, Cannavaro, qual foi o melhor jogador? Ronaldo. Maldini. O Maldini falou que era o único jogador que tirava o sono dele. Pra você ter uma ideia, né? O Mourinho, quando foi perguntado qual o melhor jogador que você treinou, Ronaldo, fenômeno. Guardiola. Ibrahimovic, tinha fotos de quem no quarto? Do Ronaldo. O próprio Guardiola fala, qual é o jogador mais... Ronaldo. Fora de série. Fora de série. Merece todas as homenagens. Era impressionante. Além de ser uma pessoa, gente boa. Né? Uma coisa é o Ronaldo do negócio, que aí cada um tem a sua vida, tá? Mas no dia a dia, putz, o cara nota 1 milhão. 1 milhão. Gente boa demais. Legal. Atacante mais difícil que você marcou? Atacante mais difícil? Boban era difícil. Que ele era meio atacante, né? Ele caía na minha posição ali. O Boban da lei? Boban, o croata. Tá. É porque ele jogava em 2 toques, ele não conseguia, ele não dominava a bola. Era 2 toques, pegava a bola, tocava, quando você olhava ele já estava em outro lugar. Aí depois tem eu joguei contra o EA. Esse, George Weah. Esse daí era... Liso, hein? Nossa, forte, mas muito forte. Bierhoff era difícil também. Oliver, né? Oliver Bierhoff. Amoroso. Baggio, eu peguei o Baggio jogando bem também. Meu Deus do céu. O Amoroso vem aqui tomar um café com a gente. Então se prepara. Baita artilheiro, tem muita história também. Melhor técnico que você teve? Te ensinou? Melhor técnico, para mim, por exemplo, um dos mais importantes é o seu Márcio Araújo, porque ele foi o cara que me indicou, ele que foi o primeiro a acreditar em mim. Depois o seu Mário Sérgio, né, que foi o precursor de tudo isso, que me lançou, me projetou, e aí depois Didi Simone, na Inter de Milão, pelo jeito simples dele de ser, e essa simplicidade acabava sendo muito eficaz naquilo que nós tínhamos que fazer dentro de campo, e o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei era... Fora de série, né? Capacidade... Você pegou o Vanderlei voltando do Real Madrid, não foi isso? Não, ele foi depois, né? Eu peguei ele antes de ir pro Real Madrid. Antes de ir pro Real Madrid? Ele estava no Santos quando foi pro Real Madrid. Ah, tá. Ele foi, acho que, pro Real Madrid, se eu não me engano, em 2005. Final de 2004, 2005 ele foi. Mas era assim, um sujeito taticamente muito bom e na gestão, né, de entendimento do que estava acontecendo dentro do vestiário, de interpretar os sinais. Porque dentro do vestiário sempre você tem algumas coisas que são rituais, vamos dizer assim, né? Então, o cara que chega alegre, brincando, o cara que chega cabisbaixo, o cara que é profissional, o cara que chega escutando música. Então, sempre esses pequenos detalhes assim eram bem claros para ele. Então, quando ele percebia que alguma coisa não estava dando certo, ele vai lá para os auxiliares, vê ali, vê aqui o que está acontecendo e tal. E assim, perfeito nas substituições, é muito bom treinador mesmo. Tá. As últimas 3, tá? Bora. Eu lembrei da Ucrânia agora, não sei se eu vou contaminar a sua resposta. Não. Algum arrependimento na vida profissional? Não, só um único desejo que não consegui realizar, que era jogar no Japão. Meu sonho era jogar no Japão. Eu tive Por quê? Porque eu joguei 2 amistosos com o Corinthians em 94. Nós fomos para lá no começo do ano e eu me apaixonei pelo país. Organização, respeito, a forma das pessoas tratarem o ser humano, né? E eu gostei, apaixonei pelo país. Até hoje eu desejo ir ao Japão, mas o medo de avião e a distância me impedem. Não é tão longe assim. Nós temos amigos em comum que falam muito bem do Japão. O Gilmar Rinaldi fala com baita orgulho de ter ido para o Japão, o Zinho e tantos outros. Bom, a penúltima agora. Maior alegria da sua vida? Maior alegria no profissional, você fala? Profissional. No lado profissional? Eu acho que a maior alegria da minha vida, Pedro, nesse sentido, foi poder jogar durante 16 anos e ter deixado as portas abertas em todos os lugares que passei. Essa acho que foi a maior alegria, porque
ser mais preciso, por exemplo, tal jogo, seria injusto, porque em cada jogo eu tenho boas memórias, né? Tenho grandes memórias. Mas acho que a maior alegria da minha vida foi essa, de poder, por exemplo, recentemente ser homenageado pela Inter de Milão, o pessoal do Olympiacos me liga para saber como é que eu tô, o dia que eu posso ir para lá. A sua honra. Eu acho que isso para mim é a alegria que eu tenho é de ser um exemplo para os meus filhos, dentro daquilo que eu fui, né? Porque eles estão começando uma vida agora, eles podem olhar e falar assim, pô, meu pai conseguiu isso. Acho que isso é a maior alegria que eu tenho. Legal. E agora, para encerrar, não é só a questão profissional, Sim. mas você inclui tudo que você achar que é importante para você. A última é o grande amor da sua vida. O grande amor da minha vida? Puxa vida, hein? O grande amor da minha vida é a família que eu construí. Depois de todos os problemas que eu tive, todas as dificuldades, o menino lá de Guarulhos, olhar para trás e ver hoje o relacionamento que eu tenho com os meus filhos, o relacionamento que eu tenho com a minha esposa, o ambiente onde eu trabalho, a forma como as pessoas me tratam. Acho que isso, para mim, é o grande amor da minha vida, sabe? Aquela coisa de você cuidar daquilo que você mais preza, que é o meu respeito, que é o lugar onde eu ando, o relacionamento que eu tenho com as pessoas. E eu acho que isso, a minha família, né? O que eu construí ao lado da minha esposa nesses últimos 20 anos, para mim é o grande amor da minha vida. Zé! Que programaço, meu irmão. Eu que agradeço. Obrigado. Vamos fazer o brinde do nosso café aqui, ó. Viva! Olha, com chave de ouro aqui, Zé Elias, o Zé da Fiel, de seleção brasileira, de tantas histórias, de grande amor com a família e da família com ele, e meu também, como um parceiraço, como comentarista, como um cara de estúdio. Muito obrigado, Zé. Não, eu que agradeço. Uma honra ter recebido você aqui. Sempre uma honra estar ao seu lado, né? Eu sempre falava isso nas transmissões, né? Estar ao seu lado é sempre uma honra e vai continuar sendo pro resto da vida. Boa, Zé. Obrigado mais uma vez. Pessoal, Zé Elias aqui no Café com Preto, aqui na nossa cafeteria, né? Olha aqui que bacana. Jacaré Café. E lembrando, toda segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, tenho 3 pontos. Participe com a gente para você curtir aqui as entrevistas, o programa, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e deixe anotado aí no sininho, se você achar que tem sentido, para você acompanhar tudo que vem de novidades aqui no nosso canal, junto com a Suprema Bet. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, me despeço aqui, olhando para o parceiraço Zé Elias. Até a próxima, turma. Valeu, tchau. Valeu, Zé! Valeu. Boa! Olha, pessoal, eu quero deixar aqui um recado e um convite para vocês. O nosso próximo convidado do Café com Preto é o artilheiro goleador Dodô. Ó, o Dodô, ele vai contar aqui no programa Messi ou Cristiano Ronaldo. Ele vai falar de seleção brasileira. Vai contar muitas histórias de São Paulo, de Botafogo, de Fluminense, enfim, de grande, Neymar, mas tudo que vocês imaginam, confrontos de Libertadores da América, é tudo com o Dodô aqui no nosso Café com Preto. Fechou, Dodô? Fechou. Haja corte. Vai ter corte pra caramba. Valeu, gente.